Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2725. O corpo de Leonel explodiu com poder, cada movimento fazendo o espaço tremer. Ele se lembrou da sensação de estar no controle do corpo de Orion. Para um Plutus, até mesmo uma única gota de sangue poderia perfurar o corpo de uma besta do vácuo como se fosse feito de nada mais do que papel molhado. Isso o ensinou quão poderosa a raça era, e foi o que o fez ter certeza de que ele ainda estava longe daquele estágio. No entanto, mesmo reconhecendo isso, Leonel passou a entender outra coisa. Cada passo que ele dava era enorme, e as mudanças nele não deveriam ser subestimadas só porque não correspondiam ao maior padrão de força física que havia ali. Em termos de pura força corporal, pelo menos em comparação a qualquer outra existência da quarta dimensão que Leonel pudesse encontrar, ele acreditava que não havia nenhum semideus que fosse páreo para ele. E mesmo isso provavelmente estava se vendendo mal. As mudanças no corpo de Leonel não podiam ser medidas apenas em termos de sua força. Isso porque cada melhoria que ele fazia em seu corpo estava ligada ao seu fator de linhagem da Estrela do Norte e ao seu fator de linhagem de Morales. Por extensão, isso os tornava relacionados à sua força de luz, escuridão, estrela e terra, que já estavam bem no estado de vida agora. Isso era para dizer que porque tudo estava tão envolvido em era difícil distinguir entre o que era puramente a força corporal de Leonel e o que estava relacionado à sua compreensão e uso da força. Os dois não podiam ser divorciados. Como resultado, enquanto o corpo de Leonel estava apenas no padrão de um semideus da quarta dimensão não seria capaz de suportar um único soco dele, mesmo que ele usasse apenas a força do seu corpo e nada mais. Na verdade, mesmo um da quinta dimensão não seria páreo para ele nesse aspecto. Seria preciso alguém prestes a entrar na sexta dimensão para se igualar à sua força física bruta sozinho, e ele ainda não havia formado seu corpo metálico de quinta dimensão. Leonel não hesitou. Agora que o tempo que ele precisava para fazer isso havia sido consideravelmente encurtado, ele não sentiu necessidade de fugir do esforço e simplesmente foi com tudo. Depois de absorver quase 10 milhões de núcleos de mina na quarta dimensão, ele destruiu instantaneamente muitos núcleos de mina da quinta dimensão, e então o inferno pareceu se instalar. O sangue de Leonel soava como rios furiosos e tempestades trovejantes em suas veias. Naquele momento, ele pensou no dragão que era a manifestação do poder do imperador de sua mãe e que parecia formar o cerne de sua melhoria. Quase no mesmo momento em que ele pensou nisso, seu fator de linhagem do poder do rei, que havia permanecido adormecido e sem uso por tanto tempo, de repente voltou com força total. A força dos sonhos emanava dele em ondas, mas dessa vez estava ancorada por algo ainda maior. Ao absorver rapidamente os núcleos da mina da quinta dimensão, Leonel percebeu que seu fator de linhagem do poder do rei havia sofrido mutação mais uma vez, e dessa vez as mudanças foram chocantes. Gervais era praticamente invencível dentro do território do Império Ascensão. Isso porque o fator de linhagem de poder do imperador estava vinculado ao seu império, e assim sua força podia ser alimentada não apenas por seu próprio poder, mas pelo de seus cidadãos, sua força dos sonhos e outras forças misteriosas sobre as quais Leonel tinha tido leves indícios, mas não tinha as imagens completas. Mas e Leonel? Ele experimentou um pouco dessa força chocante quando assumiu o comando da família Morales, mas foi por pouco tempo e ele nunca conseguiu realmente experimentar o efeito total de tudo isso. Mas agora, ele havia se tornado um espírito quase mundial, e seu fator de linhagem parecia ter se ancorado em seu mundo de destruição. Leonel não conseguiu evitar. Isso porque a separação de sua alma em primeiro lugar foi feita para permitir que tudo isso acontecesse e agora, era como se seu poder do rei tivesse encontrado uma âncora para si também. Foi um momento de ciclo completo, não apenas porque no passado Leonel havia construído seu poder real com base na destruição antes de mudar de ideia, mas também por uma razão mais importante. Seu mundo de destruição precisava de seu corpo como âncora. Seu corpo precisava de sua alma como âncora, e agora sua alma, com seu poder real como um canal, precisava de seu mundo de destruição como âncora. Foi difícil para Leonel dizer imediatamente se isso era algo bom ou ruim. Por um lado, parecia excepcional. Isso lhe daria muito mais controle sobre seu mundo, e ele podia imaginar a sinergia que teria com o domínio ao universo e finalidade. Na verdade, Leonel já estava tendo algumas ideias sobre como seu mundo de destruição poderia até mesmo melhorar essas técnicas já superpoderosas e torná-las ainda mais poderosas. Mas o problema era que ele parecia ter se afastado de um dos maiores benefícios do poder do rei. Pessoas. Mesmo que Leonel pudesse, por algum milagre, permitir que pessoas entrassem em seu mundo de destruição, elas seriam capazes de sobreviver? Como ele seria capaz de se livrar delas para se fortalecer? Isso não significava que seu poder do rei, pelo menos nesse aspecto, estava permanentemente castrado? Ele deu de ombros. A essa altura, ele já havia desistido de se tornar um grande rei do povo, então, mesmo que fosse esse o caso, não mudaria muito para ele. Além disso, ele não tinha a intenção de investigar isso agora porque estava completamente focado em aumentar a força de seu corpo de metal. Bum, bum, bum. Cada eco do batimento cardíaco de Leonel fazia o ar tremer. Veias saltavam por seu corpo, não por dor, mas porque seu sangue corria tão rápido e tão furiosamente que elas dilatavam. E para garantir que seu corpo não estava lidando com grandes lacunas sem sangue, ele era forçado a produzir mais e mais. Leonel praticamente se tornou uma fera em pele humana. Capítulo 2726. Os olhos de Leonel se abriram de repente, um relâmpago roxo faiscando através dele enquanto seu cabelo dançava sob o vento que ele mesmo criou. Sua força correu tão furiosamente que ciclones se formaram e rugiram ao redor dele, aparentemente querendo cortar a própria realidade.
Ele respirou fundo e tudo voltou para ele, o mundo ficou parado. Seu olhar era penetrante e tudo que ele olhava parecia tremer à beira de desabar antes que ele lançasse outro olhar. Ele exalou lentamente a pressão do vento causando pequenos trovões por si só, como se até mesmo sua respiração tivesse quebrado a barreira do som. Leonel se levantou e caminhou até sua bancada de trabalho, sua mente acelerada por vários pensamentos. Seu plano para sua armadura divina era exatamente o mesmo. A fusão de Pequeno Tolle e ele mesmo era perfeita e ele acreditava que era a manifestação mais verdadeira do estado de vida, o nível de criação que estava em um nível todo seu. Mas ao mesmo tempo, era um caminho com infinitas quantidades de flexibilidade e também um caminho que poderia evoluir com ele, uma vez que ele realmente compreendesse o estado do eu. Desde que Leonel criou a armadura divina da quarta dimensão, várias coisas mudaram. A primeira e mais óbvia foi a melhoria do seu destruição do mundo. Segundo, foi seu avanço de compreensão na bolha da raça coruja, ou seja, seu uso de artes da força natural em seu planejamento urbano. Ou mais precisamente, uma aproximação próxima disto. O terceiro era apenas seu aumento de força em geral. Esses pensamentos pareciam estar embaralhados, mas funcionavam bem juntos na mente de Leonel. Estou começando a ver o caminho. Leonel já havia começado a ver como seus caminhos poderiam realmente se fundir em um só, mas quanto mais ele avançava nesse caminho, mais claro ele se tornava e ele parecia se aproximar de Aina. Claro, isso não era em termos de força, mas sim em como suas habilidades se misturavam e como não era óbvio onde uma terminava e a outra começava. Isso ficou ainda mais óbvio pelo fato de Leonel sentir que essas três mudanças poderiam se unir em uma. Se ele tratasse sua destruição do mundo como uma cidade coruja, quão mais poderosa seria sua destruição? E se ele incorporasse isso como um aspecto de sua armadura divina, quão mais poderosa sua força se tornaria? Seria um choque de dois espíritos, um sendo ele mesmo, o enviado da destruição, e o outro sendo Tolliver, o enviado da criação. Com esse pensamento, Leonel pôs-se a trabalhar, perdendo-se no seu próprio mundo. Era difícil dizer quanto tempo passou porque Leonel realmente não estava prestando atenção. Se algo importante estivesse acontecendo, Anastasia o acordaria, então quando ele terminou, olhando para cima em transe, sua mente estava um pouco nebulosa. Ele não conseguia se lembrar da última vez que isso tinha acontecido. Sua resistência da força dos sonhos, depois de um certo ponto, parecia simplesmente infinita. E depois que seu poder do rei despertou mais uma vez, deveria ter sido ainda mais. Espere. Leonel olhou para seu corpo e seu lábio se contraiu. De repente ele percebeu por que se sentia fatigado. Embora todos os seus pensamentos fossem verdadeiros, ele havia negligenciado uma coisa. Parecia que muito de sua resistência estava sendo drenada por seu mundo de destruição depois que sua alma começou a usá-lo como uma quase âncora própria. Eu realmente não acho que essa seja a situação padrão. Leonel piscou e sacudiu o braço. De repente, uma armadura apareceu ao redor de seu corpo. Naquele momento, quase parecia que ele havia se tornado uma torre ondulante de fumaça humanoide, como se tivesse se incendiado. E ainda assim não havia o menor indício de fogo. Antes que a armadura pudesse se formar completamente, Leonel a dispensou, sentindo-se surpreso. A armadura era mais forte do que deveria ser, e isso não era só por causa do minério de evolução. Era como se tivesse entrado no reino do eu por conta própria e sem a intervenção dele. A habilidade de Leonel definitivamente não era tão alta ainda, o que significava que a única explicação era que seu mundo de destruição havia feito isso sozinho com a ajuda de seu poder real, elevando-o ao reino do quase eu. Uau! Leonel raramente se impressionava com alguma coisa, e isso era ainda menos evidente para ele, pois ele tinha plena consciência de suas capacidades e de seus limites. Mas desta vez, ele ficou realmente chocado. E não foi apenas pelo resultado, mas pelos mecanismos que permitiram que isso acontecesse. Ele sorriu gentilmente. Ele não pôde deixar de se perguntar. Se seu pai não tivesse sido machucado por sua própria mãe, que tipo de existência ele teria sido capaz de se tornar? A raça humana estaria enfrentando tais problemas agora? Ou eles já estariam entre os deuses? O olhar gentil nos olhos de Leonel não deu lugar à raiva. Em vez disso, foi a determinação que veio, e com isso, os fios de fumaça nos cantos dos olhos e nas solas dos pés se ergueram em ondas. Sua soberania de destruição não precisava mais ser alimentada pelo ódio. Ele os destruiria para permitir que outra coisa crescesse. Porque ele precisava de raiva para isso. Pouco tempo depois que a soberania da destruição de Leonel entrou no Reino Negro, ele entrou no Reino de Bronze. Com o pensamento, os fios de destruição desapareceram, e ele saiu do ambiente de laboratório e entrou em uma cápsula. Ele descansou, permitindo que sua mente se recuperasse. Quando ele saiu, seus olhos estavam praticamente brilhando com luz própria. Alguma coisa, Anastasia? Não, respondeu Anastasia. Acredito que eles tomaram medidas drásticas, até mesmo indo para fora do mundo para se comunicar. E o resultado? Há muitas pessoas que estão se sentindo inquietas, mas aqueles poderosos o suficiente para me sentir ainda não fizeram nada. Leonel assentiu. Eu esperava isso. Se eles são tão poderosos, então provavelmente também são inteligentes o suficiente para saber que se alguém ousar fazer isso, eles são poderosos o suficiente para escapar impunes. No entanto, quanto mais isso durar, mais descontentamento eles sentirão. Tem alguém vindo, Anastasia disse de repente. Eu acho. Não tenho certeza. Eles de repente pegaram um cubo segmentado. Ela falou em pânico. Leonel riu. Ele também esperava isso. Ele não pediu para Anastasia monitorar qualquer um que viesse em sua direção porque sabia que ela teria dificuldade em decifrar as intenções de uma pessoa, especialmente porque eles não poderiam enviar um exército atrás dele nessa situação.
Tudo o que eles podiam fazer era enviar um ou alguns poderosos. E parecia que um finalmente havia aparecido. Capítulo 2727. Zornoir era um lorde da guarda de elite enviado aqui pelo Lorde Coração de Brasa. Apesar de seu status, ele usava vestes pretas simples e até cobria seu rosto com uma máscara. Estava claro que por todas as métricas observáveis, a última coisa que os Corações de Brasa queriam era outro escândalo. O que ele não esperava era que no momento em que chegou aqui, ele conseguiu encontrar o cubo segmentado apenas sentado sem nenhuma preocupação no mundo. Ele não conseguia ver através do tesouro, mas tinha quase certeza de que, como a sonda que cobria a bolha estava vindo dele, isso deveria significar que este cubo segmentado que parecia um quebra-cabeça tridimensional deveria ser um tesouro capaz de abrigar vida. Nesse caso, isso não significava que se ele o trouxesse de volta, tudo estaria acabado? Na verdade, se ele o jogasse em um anel espacial, Leonel e os outros seriam incapazes de sair mesmo que quisessem. A maioria dos dispositivos espaciais não poderia abrigar seres vivos, então, sem a barreira do cubo segmentado, eles não ousariam sair. Seria efetivamente prendê-los. No entanto, antes de fazer isso, ele tinha que ter certeza de que eles estavam realmente dentro dele. Não seria muito embaraçoso se ele trouxesse de volta um recipiente vazio? Ou se ele tivesse julgado mal o item e fosse, na verdade, um tesouro projetado para escanear? No entanto, assim que ele fez isso, sua expressão mudou. Oh meu Deus, estou corando! A risada de Leonel assustou o espiritual, fazendo-o recuar. Mas quando ele percebeu que ainda tinha sua mão na palma de Leonel, ele não teve escolha a não ser soltar, um suor frio permeando suas costas. Zornoir encontrou Leonel parado onde o cubo segmentado estava. Agora mesmo, o cubo segmentado foi substituído pela mão de Leonel e se tornou uma manga de dedo em seu dedo indicador. Os olhos de Zornoir se estreitaram. Ele não tinha pensado que seria possível para Leonel sair, não com sua força da alma cobrindo o cubo segmentado. Não deveria haver uma pista ou canal para ele fazer isso. De acordo com seu entendimento de dispositivos espaciais que poderiam abrigar seres vivos, Leonel nem deveria estar aqui. Olhando para o sorriso frio no rosto do garoto humano, Zornoir sentiu um arrepio na espinha ao se lembrar de algo. Agora mesmo, inconscientemente quando ele recuou, ele ainda estava segurando a mão de Leonel. Então, quando ele puxou Leonel deveria ter vindo com ele. Mas por que Leonel ainda estava ali, imóvel? Com a forma explosiva como ele havia recuado, tal coisa era possível. Leonel levantou uma mão e agarrou o ar, formando um arco que tinha 3 metros de altura de ponta a ponta. A aura que ele irradiava era tão feroz que o coração de Zornoir palpitou. Isso não deveria ser. Porque ele se sentia muito mais poderoso. Infelizmente para Zornoir, não foi apenas a mudança em sua dimensão que poderia desbloquear mais poder das forças do estado de vida de Leonel. O aumento em sua força corporal poderia fazer o mesmo. Quanto mais forte ele se tornava, mais óbvia se tornava a lacuna entre suas forças e as de todos ao seu redor. Zornoir pode estar na 9ª dimensão, mas ele só havia compreendido uma única força de estado de vida inferior e, diferentemente do Senhor da Pedra da Lua, ele não tinha nem mesmo uma única outra força de estado de ímpeto, tendo colocado tudo de si nessa única compreensão. Vendo isso, Leonel achou mais divertido do que não que eles tivessem escolhido enviar esse homem. Eles poderiam ter deixado mais óbvio que estavam tentando planejar algo? Infelizmente para Zornoir, ele nem parecia perceber que era um peão. Leonel levantou seu arco. Temos um show para fazer, Lorde Guarda. Você não acha que deveria usar o melhor que tem? Show? Zornoir não pensou mais profundamente sobre isso, pois a intenção assassina de Leonel se fixou nele com tanta força que seus anos de experiência em batalha rugiram como uma torrente. Talvez só momentos antes de sua morte ele percebesse que a força dos sonhos de Leonel praticamente o havia arrancado de dentro dele. Chamas irromperam do corpo de Zornoir e seu cabelo dançava com elas, tornando difícil dizer se eram filamentos mais tangíveis ou se tinham se tornado as próprias chamas. Uma pena, Leonel pensou. Ele esperava que Zornoir fosse um usuário da força de fogo. Por que chance ele tinha naquele caso? Domínio? Naquele momento parecia que um balde de água fria havia sido jogado na cabeça de Zornoir. Havia um fator importante a ser considerado quando o domínio I foi ativado, além do óbvio, e esse era a diferença na qualidade das forças. Duas pessoas, ambas usando domínio, ambas com o mesmo nível de estado de força e ambas com a mesma dimensão, mas usando diferentes qualidades de forças, exibiriam níveis de supressão muito diferentes. Zornoir não era um usuário da Coração de Brasa Force. Ele usava uma chama de classificação muito mais baixa e claramente não era um sangue puro. Mas mesmo se ele tivesse sido, o que era uma das 10 melhores forças de fogo para a força de fogo número 1 em toda a existência. Ei, mesmo que você vá perder, você ainda tem que lutar, ou então tudo isso será em vão. Universo. Zornoir sentiu a gravidade se inverter ao seu redor e de repente foi lançado no ar, tão alto que todos na cidade podiam vê-lo. Seus olhos estavam em chamas de medo, a confusão alimentando sua impotência e piorando a turbulência em seu coração. Leonel sorriu. Eles enviaram uma pessoa, fingindo que queriam manter isso em segredo, mas a trama deles era tão óbvia que Leonel sentiu como se tivesse lido em um livro aberto. Se eles realmente quisessem manter as coisas em segredo, não deveriam ter enviado um de seus poderosos ancestrais? Por que eles enviariam alguém ainda mais fraco que Pedra da Lua? Qual era o sentido? Obviamente era uma isca. Então ele daria uma mordida. Bang. Capítulo 2728. Flaura girava uma taça de vinho na mão, lendo o relatório que segurava na outra. Depois de um longo tempo, um sorriso surgiu em seu rosto. Interessante. Os humanos têm uma existência tão poderosa? Dimensão desconhecida, forte usuário da força dos sonhos, arqueiro. Sua mente refletiu em Leonel. Leonel só havia usado sua força de arco em público em um outro lugar, e foi durante sua batalha na sequência de desafios contra Minerva e os outros chefes do Pavilhão dos Sonhos. Mas Flaura sentiu que as chances eram baixas.
Vou colocar em 5% por enquanto. É mais provável que os humanos tenham especialistas escondidos do que um jovem como ele já sendo capaz de lutar contra o Lorde da Pedra da Lua. No entanto, não posso descartá-lo imediatamente. Há vários fatores a serem considerados. Para começar, o Lorde da Pedra da Lua não podia ir com tudo porque havia muitos quase reféns na situação. Mesmo se segurando, muitos de seu povo estavam morrendo. Seu nível de controle era mais fraco do que o deste humano. A segunda questão a considerar é o fato de que esse humano agiu somente após comentários depreciativos terem sido feitos sobre Aina Morales. Esse é um ponto mais fraco porque é difícil dizer se ele planejou agir de qualquer maneira. Afinal, ele não deveria estar 100% confiante em matar Talion sem que o Lorde Pedra da Lua e Coração de Brasa estivessem a alguns passos dele. Então ele teve que esperar pelo momento certo. HM. Vou rebaixar esse pensamento por enquanto. O primeiro ponto aumenta as chances para provavelmente 11%. Isso as reduz novamente para cerca de 9%. Então eu tenho que considerar o fato de que é inédito que um método de disfarce tão perfeito exista. No mínimo, eles são muito raros e teriam que ser construídos em uma força especial de algum tipo. Mas esse Lionel já tinha a força soberana da lança e do arco, junto com a soberania dos sonhos e a soberania da destruição. Quantas forças a mais ele poderia ter? Havia muitos fatores em jogo. No final, depois de pesar tudo, Flaura chegou a 3% de probabilidades. Simplesmente fazia mais sentido que fosse outro especialista em humanos. A próxima coisa a considerar é: isso importa? Seja Leonel ou outra pessoa. Flaura deu um tapinha no braço da cadeira, sua mente fervilhando de pensamentos. De repente, ela se levantou. Acho que é hora de aplicar um pouco de pressão. A Eren estava de mau humor nos últimos dias. Ele fez a coisa certa e não foi. Mas ele nem tinha um método de se comunicar com Lyra e estava arrependido de não ter pedido um. Ele sabia por que não tinha feito isso. Ele não conseguia suportar a tentação. Era melhor cortar na fonte e não permitir que esses sentimentos apodrecessem. Ele não podia permitir que sua família se envolvesse nesse assunto. Mesmo agora, ele não percebeu o quão inteligente sua decisão tinha sido. A raça dos anões estava em uma situação ruim, não opticamente, mas apenas em termos de status geral. Era difícil para eles conquistarem seu lugar no mundo. Se eles se envolvessem em um escândalo de humanos perdidos, eles nem entenderiam como morreram. Como orgulho de sua raça, embora esquecido pelo resto do mundo, a Eren tinha uma vida bastante confortável. Ele deveria ficar aqui, solidificar suas fundações, se casar com uma linda doente, ter filhos, quem sabe, um dia se tornar o terceiro na história dos anões a formar um Dharma e se tornar um deus. Era isso que ele deveria fazer, mas ele não conseguia tirar Lyra da cabeça. E foi então que chegou uma mensagem. Seus olhos se arregalaram quando ele leu. Acontece que o futuro noivo de Lyra havia sido morto pelas mãos de um arqueiro desconhecido. A Eren estava tão confuso. Por que isso estava sendo enviado a ele? E se essa pessoa o estava mirando, então por que eles estavam revelando essa informação? Eles não deveriam querer mantê-lo no escuro na esperança de que ele eventualmente tomasse uma atitude? Seu coração pulou várias batidas enquanto ele lia o resto do texto e seus olhos ficaram vermelhos. A carta foi aparentemente escrita por Lyra novamente. Ele podia sentir o amargor nela. Ela estava em parte desapontada por ele não ter vindo e ela ter que ser salva por outro, e em outra parte aliviada por não ter que se casar com alguém de quem não gostava. Mas então ela falou sobre como o relacionamento entre os humanos estava fissurado e como sua situação era um pouco diferente agora. Então ela falou sobre quanta gratidão sentia pelo homem que matou seu noivo e como ela finalmente poderia ser livre. Ela disse que respeitava a decisão dele e que estava arrependida por ter ultrapassado os limites e pedido ajuda dele. Ela deveria ter sabido melhor e entendido a situação precária dele. Ela lhe desejou tudo de bom e esperava que ele não rejeitasse suas cartas quando elas enviava de tempos em tempos. Era apenas uma carta simples. Ele deveria ter certeza de que não era Lyra, mas sentiu sua fé naquele veredito vacilar, especialmente quando leu sobre a gratidão que ela tinha pelo humano que a salvou. Quando ele juntou isso ao fato de que o relacionamento entre os humanos e os espirituais estava fissurado, ele sentiu como se uma faca estivesse cravada em seu peito. E então vieram as ondas de culpa. Era apenas uma carta simples. Por que ele estava dando tanta importância a isso? Por que ele estava fazendo tantas suposições? Lágrimas de frustração se acumularam em seus olhos e ameaçaram cair. A mente de um especialista em força dos sonhos estava muito além do que a maioria poderia imaginar. Quando eles começavam uma linha de pensamento, era difícil se desvencilhar até que eles a vissem até o fim. Ele podia sentir que Lyra estava se afastando dele um pouco através desta carta. E ele conseguia ver um futuro onde, para refazer o relacionamento rompido entre as duas raças, Lyra poderia se casar com o homem que a salvou. E diferente da primeira vez, ela parecia muito mais aberta à ideia. Era como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. Capítulo 2729. A flecha de Lionel rasgou os céus com tanta velocidade que círculos concêntricos de ar volátil formaram um enorme cone ao redor dela, ondulando em todas as direções. Cada uma delas começaria tão pequena quanto a ponta da flecha e então se expandiria tanto que parecia que todas as janelas de vidro da cidade inteira teriam explodido em um instante. A primeira onda os quebrou em pedaços. A segunda onda os esmagou ainda mais. A terceira os transformou em partículas voláteis no ar, tão pequenas que podiam ser inaladas. E a quarta os transformou em nada. Quando a flecha finalmente atingiu Zornoir, ele explodiu no instante em que a ponta da flecha o tocou. Finalidade?
Leonel explodiu com mais de 10 vezes sua força em um instante, fazendo com que uma chuva de fogos de artifício de sangue e tripas caísse dos céus antes de serem vaporizados pelo quinto pulso. Foi realmente uma flecha para acabar com todas as flechas. Leonel sorriu, agarrando o ar e puxando a alma de Zornoir para baixo e para a palma de sua mão. Mesmo com toda aquela destruição, ele estava perfeitamente intacto, pintando o quadro perfeito do nível de controle de Leonel. Ele tinha esquecido o quão divertido era usar o arco. Por padrão, ele sempre trazia sua lança, em parte por causa de seu fator de linhagem e em parte porque, naquela época, seu arco do leão branco tinha ficado consideravelmente para trás em força comparado ao que ele podia tirar do anel do domínio da lança. Mas agora que ele podia criar sua própria arma, e seu fator de linhagem havia evoluído, ele sentiu que não deveria negligenciar tanto seu arco. O principal problema era honestamente sua constelação. Ela era claramente mais adequada para impulsionar sua lança e sua armadura divina. Se ele a mudasse muito, começaria a impactar os outros Morales. Ele não havia se esquecido deles, só que ele sentia que era difícil enfrentá-los. Eles perderam seus amigos, sua família, e ele, seu patriarca, não estava lá quando eles mais precisavam dele. Não foi culpa dele, e ele até guardou algum ressentimento do avô por tê-lo afastado daquele jeito sem dizer uma palavra, mas ele já tinha feito tudo o que podia. O imperador Falks provavelmente não tinha muita escolha, e sem a chance de reformar sua fundação dessa forma, como ele poderia exibir a força que tinha agora? Até mesmo seu pai sabia que esse era um resultado inevitável para os Morales. Era por isso que ele sabia que Leonel seria capaz de compreender o reino da constelação antes do tempo. A demonia nunca teria permitido que eles continuassem como construídos, isso constituiria muitas variáveis indesejadas. Leonel cerrou os punhos e exalou. Ele soltou o aperto quando estava prestes a esmagar Zornoir e se acalmou. 3, 2... Leonel olhou para cima e, naquele momento, os céus tremeram enquanto várias auras desceram em uma torrente de energia. Um sorriso brilhante se espalhou pelo rosto de Leonel. Como ousa? Leonel desligou o resto, limpando os ouvidos. Ele não tinha paciência para as falas cafonas de novela. Claro, tudo parecia muito real e bom. Afinal, você teria muita pressão para encontrar atores melhores do que os especialistas em alma e força dos sonhos. Mas quando você era um especialista em força dos sonhos como Leonel, perceber as peculiaridades nas flutuações de suas almas era tão fácil que ele praticamente conseguia sentir seus ossos enferrujando de vergonha. Para sua saúde mental, era melhor que ele não ouvisse. Ele ergueu seu arco para o céu, enfrentando o pequeno grupo de 10 homens. Venha logo, sim? As plataformas de teletransporte deles estão desligadas? Um homem vestido com uma capa preta e uma máscara estava com a carranca escondida do mundo. Ao redor dele, ele podia ouvir as reclamações daqueles que queriam chegar à bolha Maete, mas não conseguiam porque todos os seus canais tinham sido fechados. Esse homem era, sem surpresa, Aeryn. No final, ele não conseguiu se conter, mas sabia que não havia como aparecer em público. Não só havia deixado para trás um sósia, como também havia escapado com os melhores canais disponíveis para ele, nem mesmo deixando uma carta para seu pai. Como usuário da força dos sonhos, ele conhecia as armadilhas e sabia como proteger as mentes das pessoas ao seu redor e também como enganar outro usuário da força dos sonhos. Tudo estava perfeito até ele chegar e descobrir que não havia como entrar. Porque eles desligariam os canais de teletransporte. Isso é diferente do que foi descrito naquela carta. Mas se alguém realmente está me atraindo para cá, então por que eles me impediriam de entrar no lugar que eles queriam que eu viesse em primeiro lugar? A expressão de Aeryn mudou de repente. Poderia ser, não, preciso ir embora. Agora. Aeryn se virou, pronto para sair correndo, quando uma rajada repentina de vento arrancou o capuz de sua capa e quebrou sua máscara com um único golpe. Uma rajada de vento cruel rodou no ar. Ventos com força de furacão pareciam preparados para colapsar a própria realidade. Tsunamis se formando nos oceanos e montanhas desmoronando. Logo abaixo de uma respiração, um trio de jovens da raça do vazio estava nos céus. Este ar cheira merda. Então não absorva tanto, idiota. Os três brincavam como se não estivessem entrando em um mundo devastado pela guerra. Não acredito que nos mandaram aqui. Quem já está lutando? Eles provavelmente enviaram os impuros, respondeu o outro. Os chamados impuros eram para os deuses o que Lumina havia sido para os corujas, descendentes com sangue tão impuro que não podiam ser classificados como deuses, mas eram melhores do que provavelmente a maioria dos semideuses em virtude de sua linhagem. Até mesmo essas formigas deveriam ser suficientes para lidar com eles. Por que eles tiveram que nos enviar? Deve haver algumas coisas boas aqui. Afinal, é um mundo semideus. Não é como se tivéssemos os recursos reais em casa, de qualquer forma. Nós também deveríamos nos apressar. Ouvi dizer que Shanghai pode vir. Algum mortal a irritou e ela aproveitou a chance. Os três estremeceram. Capítulo 2730. Leonel deu um passo e apareceu alto nos céus. Em uma mão, ele segurava a alma de Zornoir e na outra estava seu arco. Ele continuou olhando para a alma como se não pudesse sentir a raiva trêmula ao redor dele dos espirituais que surgiam. Sua mente parecia realmente perdida em pensamentos. E então ele sorriu. De repente ele encaixou a alma de Zornoir em seu arco, fazendo com que os olhos dos espirituais ao redor se arregalassem em choque. Você quer um vilão? Eu vou interpretar o papel de vilão para você. Fusão estelar. Poder do rei? Assimilar?
Naquele momento, a alma de Zornoir soltou uivo sem fim enquanto ele era fundido em uma flecha de proporções que faziam o mundo tremer. Toda a força de um guerreiro outrora poderoso foi infundida em uma única arma, puxada e esticada pela vontade do poder do rei de Leonel e pelo toque de seu artesão. Ele manipulou as artes da força até que elas se tornassem perfeitas para Zornoir, revelando todo o seu potencial. Não havia dúvidas de que o poder do rei era o maior pesadelo para os especialistas da nona dimensão. Uma vez usado, eles não tiveram chance de renascer. Sua compreensão, sua força, não eram mais deles. Em vez disso, tornaram-se de Leonel. Que direito eles tinham de usá-lo para voltar naquele caso? Como Leonel havia dito, já que eles queriam um vilão, ele daria um a eles. Ele não apenas daria um, mas neste dia, a família Falk se retornaria. Bang! A flecha foi tão rápida que o ar se despedaçou no momento em que deixou a corda do arco, deixando um longo rastro de espaço ondulado em seu rastro. As tropas de espirituais que se aproximavam sentiram seus corações congelarem. Um único pensamento dominou suas mentes, forçando seus corações à submissão. Correr, mas isso ainda era possível? A risada de Leonel encheu os céus. Anos atrás, os Falks foram traídos por seu próprio povo e forçados a se esconder pelos sentimentos dos fracos e lamentáveis. Hoje retornamos. A dimensão oculta de Leonel floresceu e, naquele instante, todo o peso de sua força da quinta dimensão floresceu, chocando o mundo ao ser revestida por uma aura fictícia da sexta dimensão. Naquele momento, eles perceberam que não era uma potência humana da nona dimensão que estavam enfrentando. Foi um gênio da sexta dimensão. Os espirituais começaram a explodir um após o outro antes mesmo que a flecha os alcançasse. Suas forças foram dilaceradas, suas resistências desmoronando sob sua mera presença, muito menos seu toque. Ele voou por eles com tanta velocidade que eles congelaram nos céus, seus corpos se partindo. O resto deles pensou que tinham sobrevivido por algum tipo de milagre quando ele de repente passou por eles, desaparecendo na distância. Mas esses foram os últimos pensamentos que eles tiveram nesta vida. Antes mesmo que a flecha atingisse, eles se despedaçaram como porcelana. E então, uma montanha ao longe desmoronou, o mundo tremendo sob seu poder. A voz de Leonel ressoou, sobrepondo-se à cacofonia de explosões. Era como se ele não fosse ficar satisfeito até que o mundo inteiro pudesse ouvi-lo. E então o próprio mundo tremeu, a força da explosão foi tão grande que todo mundo bolha sofreu um terremoto. Leonel acenou com a mão, e a dúzia de guerreiros que tinham vindo para lidar com ele foram puxados para um feixe de almas. Ele agarrou o ar com outra mão e sua força espacial de emulação rapidamente se transformou em uma aljava. Assimilar, ponto. A natureza mais temível dos Falks foi colocada em plena exibição para todos verem. Só foi preciso vencer uma batalha para que sua força subitamente avançasse a todo vapor. Sem poder do rei, Leonel não só ainda estaria lutando, como já estaria gravemente ferido. Por mais poderoso que ele tivesse se tornado, não era o suficiente para ele tratar o pináculo das raças mortais com impunidade, especialmente quando eles estavam na nona dimensão. Mas ele precisava disso agora? Ele já havia tomado sua decisão. Como ele estava usando uma identidade separada dessa vez, e era visto como um humano misterioso que tinha surgido do nada, ele daria a eles alguma pressão real. A família Falks foi temida o suficiente em um passado não muito distante que não apenas seus próprios companheiros humanos agiram contra eles, mas também teve que ser lembrado que eles foram incitados a fazer isso por raças muito superiores. Os semideuses certamente estavam envolvidos, e se Leonel estivesse correto, até mesmo os deuses poderiam ter dado um empurrãozinho ou dois aqui e ali. Nesse caso, Falks era o papel perfeito para ele assumir. Ele queria ver até onde eles tentariam empurrá-lo. Seu fator de linhagem do poder do rei, pareado com sua força dos sonhos, era a arma perfeita para usar contra inimigos muito mais poderosos do que ele. Ao mesmo tempo, a demonstração de poder que ele tinha acabado de mostrar os faria pensar 3 vezes antes de virem lidar com ele. Também criaria mais pressão? Quase certamente sim. Mas e daí? Ele tinha a sensação de que isso só o ajudaria, não o prejudicaria. Há algumas lacunas na minha identidade. A primeira e mais óbvia é Savai e Yuri. Quais são as chances de que ambos sejam próximos de mim e de Aina, assim como desse novo personagem de Falks? Leonel sorriu, aparentemente sem nenhuma preocupação. A verdade é que o diabo estava nos detalhes, e onde nem todas as falhas eram fraquezas, elas também eram oportunidades, e às vezes, quando as falhas eram muito óbvias, pessoas inteligentes podiam ignorá-las porque não presumiriam que ele cometeria um erro tão estúpido. Esse era o tipo de jogo e fluxo que Leonel mais gostava. Ele sentia como se alguém estivesse tentando colocá-lo em seu tabuleiro de xadrez, e francamente, ele achou isso engraçado porque percebeu que essa pessoa não era uma especialista absoluta como a demonia. Eles eram falíveis e provavelmente pensavam que eram muito maiores do que eram, e ele os esmagaria por causa disso. Tem alguma coisa, Leonel, gritou Anastasia. Capítulo 2731. O que aconteceu? Leonel perguntou, parado no céu e olhando para o horizonte. Movimentos estranhos relacionados à raça dos anões. Houve um relato de que alguém interceptou um príncipe. Entendi. Leonel deu um passo, preparado para sair da bolha. Havia uma razão para ele ter pedido a Anastasia para prestar atenção à raça dos anões. Ele tinha várias ideias sobre como isso poderia acontecer, e parecia que ele estava certo. A verdade da questão era que a bolha Irita, o lar da raça anã, estava na lista de Somnus. Na verdade, era exatamente a mesma bolha que Leonel planejava atingir depois que ele saísse daqui porque tinha um pavilhão dos sonhos. O uso de conquistar o mundo com ou pelo menos tê-lo como uma peça de xadrez, não poderia ser subestimado. Então, desde o começo, Leonel estava
estava atento a essas coisas. Mas o que era mais interessante do que isso era o quão estratégica era a localização da bolha Irita. Ela estava posicionada de tal forma que era um ponto de estrangulamento entre as bolhas Maete e Cairo, e era um local inconfundivelmente importante como resultado disso. A maioria tendia a ignorá-lo, mas a realidade é que era o trampolim perfeito para atacar qualquer uma dessas bolhas e, como resultado, era inegavelmente importante e não podia ser ignorado por essas mesmas razões. No entanto, mesmo isso era apenas uma análise superficial. Qualquer um poderia pensar nisso, e Leonel sabia, mesmo sem se expor à realidade disso, que não havia como quem quer que estivesse brincando nos bastidores adotar uma abordagem tão simples para o que estava acontecendo aqui. Então, ele pensou um nível mais profundo. O que o mundo estava pensando sobre tudo o que aconteceu no reunião de mentes? Claro, havia o constrangimento de Leonel por um lado, mas ninguém se importava muito com o fato de os semideuses terem vencido, isso parecia natural. O que era mais importante para o homem comum era o fato de um espiritual e um pardal terem se unido para reivindicar o terceiro lugar. Era esse tipo de história de azarão que atraía a atenção de todos. Mas o que aconteceu depois que tudo acabou? Bem, a raça espiritual basicamente levou todo o crédito por isso, e além da própria raça dos anões, quantas pessoas se lembram de Aeryn? Isso foi intencional, é claro. O coração de Brasa Lorde e o Pedra da Lua Lorde estavam tentando usar esse assunto como trampolim para ajudá-los a fundir suas raças como uma. O cenário político da existência era muito precário, para dizer o mínimo. Você não podia simplesmente evoluir sua raça porque você sentia vontade, e isso envolvia uma grande quantidade de problemas. Simplificando, por que os semideuses iriam querer permitir que outra raça semideus aparecesse? Isso não apenas adicionaria mais competição pelos recursos que eles queriam? Mais importante do que isso, quanto mais raças semideuses houvesse, mais provável seria que o abate, que era um evento que apenas as raças mortais tinham que sofrer, logo se tornaria um problema com o qual as raças semideuses também teriam que lidar. O fim da existência não estava diminuindo, e quanto mais perto eles chegassem desse fim inevitável, mais drásticas seriam as medidas tomadas. Quem sabia se um dia os deuses poderiam decidir que suas existências eram inaceitáveis e que seria melhor se apenas os deuses permanecessem? Devido a isso, os espirituais tiveram que ser muito indiretos e espertos com a forma como avançaram em sua tentativa de se tornarem semideuses. Eles não podiam deixar muito óbvio que esse era seu objetivo, mas também não podiam fugir dele porque ninguém era tolo nesses níveis de poder. Todo esse absurdo político parecia complicado e ridículo, mas era porque era. Quando todos tinham prós e contras para pesar, especialmente quando deuses e semideuses não podiam simplesmente descer casualmente para mundos inferiores, todos esses jogos de fachada política e subterfúgio se tornavam questões de vida ou morte. E foi aí que a raça dos anões entrou em cena. Não havia dúvidas de que Aeryn era a peça mais importante da raça dos anões. Seu talento em criação era excepcional, e ele tinha o potencial de se tornar o próximo deus deles. Enquanto os espirituais competiam por uma vaga na categoria de semideuses, a raça dos anões só queria ficar mais confortável e sobreviver. A cada abate, eles sentiam que estavam cada vez mais perto do sofrimento também, e tinham que acelerar para permanecer à frente da curva. Aeryn era a esperança deles de fazer isso e viver as próximas gerações em paz. Agora, o que aconteceu quando o mundo bolha em um local estratégico, com tanta liberdade política dependendo da vida de um jovem solteiro, se apaixonou pela princesa de outro mundo que estava montada na ponta de uma lâmina fina e afiada? Se um movimento errado fosse feito, tudo poderia entrar em colapso e o mundo rapidamente se envolveria no caos. Este era um ponto de pressão. Se ele fosse pressionado, movido e manipulado corretamente, a pessoa certa poderia acabar com não apenas os dois, mas todos os 3 mundos na palma de suas mãos. E não só isso, mas 3 pavilhões dos sonhos pelo preço de nenhum. Mesmo com tudo isso dito, Leonel foi ainda mais fundo. Ele tinha quase certeza de que um Azura dos Sonhos era o responsável por tudo isso depois de ver o esquema detalhado do qual Somnus fazia parte. Ele também sabia que Somnus havia sido expulso de seu clã após os assuntos da reunião de mentes. Foi uma coincidência que tão logo depois que a vida e a morte de Somnus estavam em jogo, um dos mundos bolhas sobre os quais ele tinha tanta informação se tornou a peça-chave do xadrez nos jogos de outro Azura dos Sonhos? Definitivamente não. Dessa forma, ele tinha certeza de que não era apenas um Azura dos Sonhos, mas também um Azura dos Sonhos com laços incrivelmente próximos ao próprio Somnus. Capítulo 2732. Leonel pousou na serra que sua própria flecha acabará de destruir. Nada que ele fazia era sem propósito, mesmo que fosse para se exibir. Ou assim ele gostava de pensar. Ele sorriu para si mesmo, sentindo as nuvens voláteis da criação, os fios da destruição, e mais importante do que tudo isso, as flutuações selvagens do espaço ao redor. Agora mesmo, ele usou e assimilar para fundir um guerreiro da 9ª dimensão em sua flecha de força estelar escarlate e força emulação espacial. Vendo tal potencial para a criação, sua força estelar escarlate rapidamente o engoliu, e a pura sonho e força da alma vinda da alma reforçou consideravelmente sua força emulação espacial. Além disso, por causa da influência de seu destruição do mundo, ele conseguiu forçar a criação a um estado quase grau alto. E como resultado disso, todo o potencial para a criação foi rapidamente forçado a um estado de destruição completa e absoluta. Tudo isso para dizer que a flecha não era apenas um pouco poderosa. Era tão forte que provavelmente era capaz de acender mais de 27 runas no Pilar da Verdade, um número 9 vezes melhor do que o melhor que Leonel ou Minerva conseguiam fazer. Assimilar era uma das 3 técnicas mais poderosas do poder do Imperador. Ela foi projetada para permitir que você fundisse as almas com objetos que pudessem elevar seu status para outro nível, mas também poderia fazer o inverso.
Foi graças a assimilar que Tolliver conseguiu ganhar o talento de uma besta do infinito, e quando isso foi feito ao contrário, as flechas de Leonel ganharam a força de um especialista da nona dimensão. Não era preciso dizer assim. Era mais como se a força vital de tal existência, todo o seu potencial e tudo que eles já foram ou teriam sido explodido de uma só vez. E isso tudo sem nem mesmo considerar a força da estrela escarlate que estava alimentando. Não era apenas um nível de força da nona dimensão. Explicá-lo dessa forma era muito simples, e seu poder provava isso. Desta vez, porém, esse não era o objetivo da aventura atual de Leonel. A erupção de sua flecha lhe dera uma boa oportunidade. O espaço aqui era altamente instável, e a lacuna entre ele e o mundo intermediário estava encolhendo e expandindo rapidamente, flutuando para frente e para trás. Se ele cronometrou corretamente, Leonel deu um passo e de repente desapareceu. A Eren cobriu o rosto com uma mão, mas ele já sabia que era inútil. Ele havia se disfarçado até mesmo por baixo da máscara, também se tornando mais alto. Sua altura real era pouco mais de 5 pés de altura. Ele teria dificuldade em chegar a 5, a menos que estivesse usando sapatos. Isso era uma indicação clara de sua raça, então ele, é claro, tomou outras precauções além de uma capa e máscara. Mas o problema era que sem todos eles juntos, qualquer um mais forte que ele seria capaz de ver através dele. E assim como ele temia, no momento em que sua máscara foi quebrada, a força dos sonhos ao redor dele também foi quebrada. Suas asas translúcidas saltaram de suas costas enquanto ele continuava em uma retirada apressada, puxando seu arco. Ele ainda não sabia quem o estava atacando. Seus olhos disparavam da esquerda para a direita, sua visão interna florescendo. Quando ele ainda não conseguiu encontrar nada, ele circulou uma técnica, seus olhos começaram a brilhar e seus caminhos nodais pulsaram com poder. A terra abaixo dele tremeu, apesar de ele estar no ar, e uma onda de força terrestre e espacial se espalhou em todas as direções. O perigo que a Eren estava sentindo estava em um nível totalmente diferente. Ele ainda não tinha visto essa pessoa, e muitos estavam olhando para ele como se fosse um louco, mas tudo o que ele conseguia sentir era que se não fizesse tudo, perderia a vida aqui e agora. Força geomagnética estava entre as 10 principais forças da Terra, conhecida por sua fusão entre a força terrestre e a força espacial, e por sua raridade. A Eren normalmente nunca teria demonstrado suas habilidades ao usar esta força. Ele passou boa parte de sua vida escondendo seu verdadeiro talento, e se não fosse pela oportunidade que o Reunião de Mentes apresentou, ele nunca teria dado um único passo para fora de seu mundo. Mas infelizmente a realidade era cruel. No momento em que ele saiu, ele se viu preso nesse jogo de gato e rato entre ele mesmo e uma existência que ele nunca tinha visto antes. Usando sua força geomagnética, ele levou seus sentidos ao limite, sentindo pulsações através da terra e do espaço para localizar quem o atacou de repente. E isso só o deixou sentir o cheiro da morte chegando uma fração de segundo antes de qualquer outra pessoa. Apenas um pequeno momento, não o suficiente para ele fazer uma única coisa, e certamente não o suficiente para salvar sua vida. O ataque repentino pareceu vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele caiu sobre ele com tanta força que seu corpo congelou antes mesmo de pousar. Naquele momento, ele se sentiu como aqueles espirituais que acabaram de enfrentar a flecha de Leonel. Então, diante de seus olhos, surgiu um redemoinho de força que parecia querer abrir um buraco em sua testa. Foi então que uma figura apareceu diante dele, alta e orgulhosa, e estendeu a mão. Bem, merda, esse ataque é mais poderoso do que eu pensava, murmurou a figura. A Eren quase desmaiou quando ouviu isso. Por que agir com tanta confiança se esse seria o resultado final de qualquer maneira? Estrela Negra. A figura riu como se pudesse ouvir os pensamentos de Eren antes de gritar para o vazio do espaço. Naquele momento, Eren sentiu sua visão escurecer e quando ela clareou novamente, ele sentiu-se tremer. Ele olhou para trás e encontrou uma longa trincheira em forma de cone se estendendo atrás dele. A cidade estava meio destruída e tudo que restou em seu rastro havia se desintegrado em cinzas. Bem, parece que eles venceram esta rodada. A figura estalou a língua. O rosto de Eren se distorceu em confusão. O que isso significava? Capítulo 2733. Leonel olhou para trás para encarar a Eren, mas estava claro que este último não o reconheceu. No entanto, isso era óbvio, se até mesmo a Eren conseguia ver através de seu disfarce, então ele poderia muito bem não estar usando-o. Vamos, disse Leonel. Quem é você? Não é o lugar para fazer perguntas. A Eren franziu a testa sem entender o que aquela pessoa queria dizer. Não vou te levar comigo, só vou te mandar de volta para seu mundo natal. Imagino que você foi atraído para cá por algo relacionado à Lyra. Bem, não precisa se preocupar com isso, vamos lá. Leonel colocou uma mão no ombro de Eren e o levou embora. Nesse ponto, a força de Leonel era grande demais para Eren resistir, mesmo que quisesse, mas isso só o deixou ainda mais cauteloso. A Eren não conseguiu deixar de se perguntar se tudo isso era um estratagema armado por Leonel. A questão era para que, no entanto, era para fazê-lo confiar nele? Leonel riu. Existem maneiras muito mais fáceis de lidar com sua bolha, acredite em mim. Eu não teria paciência para esperar você crescer e assumir tudo. Eu não estaria morto e decrépito até lá. A Eren franziu a testa e não disse muita coisa. Ele apenas sentiria a situação conforme fosse. Mas, para sua surpresa, Leonel o mandou de volta para seu mundo, e então foi embora como se não houvesse nada de importante acontecendo com ele. Sem amarras, sem comunicação, não havia absolutamente nada. O que ele quis dizer com eles venceram esta rodada? A Eren franziu a testa, sentindo uma sensação desconfortável brotando em seu peito. Ele pensou que era apenas um peão em uma partida de xadrez, mas parecia que havia dois mestres se enfrentando. Será que ele realmente pode ser apenas um peão involuntário?
Leonel nem sequer entrou na bolha da raça dos anões. Ele conseguia entender a essência dos planos deste Azura dos Sonhos, mas ainda não havia compreendido a raiz disso. E mais chocante do que isso, ele não havia percebido de onde aquele ataque de antes tinha vindo, e não conseguia encontrar a pessoa que o lançou. Isso só poderia significar uma coisa: não havia uma pessoa, foi desencadeado por algum tipo de arte da força. Esse foi provavelmente o resultado mais infeliz porque, em primeiro lugar, isso certamente significava que quaisquer vestígios que pudessem ter sido encontrados já haviam sido eliminados há muito tempo e, além disso, qualquer capacidade preditiva e de planejamento que esse indivíduo tivesse estava em um nível completamente diferente. Primeiro semeando discórdia entre humanos e espirituais, e agora fazendo o mesmo entre a raça anã e os espirituais. O que eles querem dizer aqui? Leonel andou pelos mundos intermediários como se fosse qualquer outro lugar, impassível a tudo o que acontecia ao seu redor. Faltava-lhe uma peça do quebra-cabeça, uma peça incrivelmente importante, mas ele simplesmente não conseguia entender o que era. Se ele conseguisse descobrir, ele sentia que tudo se encaixaria e faria sentido novamente. Ele entrou na bolha Maet mais uma vez e quase instantaneamente fez Anastasia continuar seu monitoramento. Flaura sentou-se em uma poltrona familiar e uma taça de vinho recém-enchida. Ela leu outro relatório e não conseguiu evitar levantar uma sobrancelha. Funcionou pela metade. Eu posso trabalhar com isso de qualquer maneira, mas essa pessoa percebeu? Um Falx. Quanto mais ela lia, mais interessada ficava e mais sentia uma excitação borbulhando em seu peito. Ela nunca pensou que essa pessoa misteriosa fosse uma Falx, mas talvez isso fizesse sentido. Ela tinha ouvido rumores de que os Falx sacaram um favor do Pluto para sobreviverem por pouco àquela catástrofe de todos aqueles anos atrás. Mas pelo que ela entendeu, não poderia ter sido mais do que um punhado deles que sobreviveram. Pensar que daquela pequena minoria surgiu um gênio. Mas por que se expor assim? O que eles querem dizer? Eles são idiotas que se superestimam? Não pode ser o caso porque ele viu através da minha trama, então tem que ter um propósito. Sinais de alerta estridente ecoaram na cabeça de Flaura enquanto tudo apontava para uma verdade. Por que anunciar isso se ele não estava tentando esconder outra identidade? Ele poderia realmente ser Leonel Morales? Mas então como ele imitou o fator de linhagem do poder do imperador sem ser um Falx? As probabilidades que estavam em 3% começaram a aumentar. Flaura não havia pensado muito nisso no passado, mas se fosse o caso de ele ser Leonel, o que isso significaria? Os Falx têm uma história bem escondida. Os humanos não falam sobre isso porque é uma vergonha, e os outros certamente não vão falar sobre como eles tiveram que se unir e tramar para lidar com uma família humana. Mas Leonel Morales tem o tablet da vida, ou tinha o tablet. Ele deve documentar histórias. Nesse caso, aprender sobre os Falx não seria difícil. Quanto ao motivo de ele estar fingindo, é provável que esteja usando essa oportunidade para sair dos holofotes. Ele já falhou no reunião de mentes, e até uma guerra foi desencadeada como resultado disso. Não haveria melhor chance do que sair dos holofotes. Infelizmente, ele foi puxado de volta porque o Senhor do Luar tinha como alvo sua esposa e efetivamente a raça humana como um todo. Os Falx são um ângulo interessante de se tomar porque eles são parte da raça humana, e ainda assim separados ao mesmo tempo. Porque eles foram traídos, é fácil pensar neles como duas identidades separadas. Com esse tipo de enquadramento, eu diria que a chance passou de apenas 3% para 27%. Flaura tomou um gole de seu vinho, imaginando se isso seria útil. Mas primeiro, ela precisava de mais informações. Ela chamou um comissário e pediu algumas coisas bem específicas. Capítulo 2734. Logo, os relatórios que ela queria estavam em seu colo. Ela os examinou um por um até encontrar o que parecia ser uma verdadeira prova cabal. Savai e Yuri. Ela estreitou os olhos. Quais eram as chances de que tanto Falx quanto Leonel conhecessem e fossem próximos das mesmas pessoas? Quase zero, especialmente porque ela conseguiu encontrar qualquer informação sobre Savai e Yuri datando de mais de um punhado de anos atrás. Ah, fascinante! Enquanto folheava o relatório, Flaura chegou a uma parte que a intrigou. Acontece que anos atrás, as bolhas humanas tomaram a iniciativa de enviar várias raças de volta para seus lares. Elas deveriam ter sido criadas naqueles mundos incompletos. A raça humana estava com medo de ser alvo porque controlava raças que estavam claramente acima delas, então tomaram medidas preventivas. Se este relato estiver correto, Savai e Yuri apareceram na mesma época, assim como muitos outros gênios inesperados. Além disso, um dos gênios dos espirituais, um espiritual enviado pela bolha Cairo, na verdade, foi morto pessoalmente por Leonel durante a reunião dos reinos. Na verdade, foi por isso que Leonel não pôde participar e ele fez sua esposa participar em seu lugar. Poderia ser uma coincidência? Por que Leonel teria rancor desse espiritual que ele nunca deveria ter conhecido? Leonel Morales não é apenas um humano, mas um humano de um mundo incompleto? Flaura soltou uma risada como um sino. Fascinante, fascinante, fascinante demais. Ela nunca teria imaginado tal coisa. Ela fez uma nota mental de que deveria seguir qualquer linha interessante de investigação, mesmo que parecesse que havia apenas 3% de chance. Agora, essa chance de 27% havia aumentado para 42%. Era praticamente 50. 50 se esse homem era realmente Leonel ou um Falx. Mas isso deixou outras questões. Que habilidade Leonel usou para imitar o poder do imperador? Não poderia ter nada a ver com o poder do imperador e ela estava sendo levada pelo nariz pelas palavras dele? O coração dela pulou uma batida. Poderia ser que Leonel Morales fosse ambos. Quem disse que um Falx tinha que ter Falx como sobrenome? As duas correntes de pensamento se fundiram em uma só e Flaura sentiu uma resolução inabalável em relação a elas. Era difícil para ela sequer pensar em se livrar delas. As imagens se sobrepunham em sua mente. Isso mesmo. Plutos não devia um favor aos Falx?
Poderia ser então que esse favor fosse pago usando mundos incompletos? De que outra forma a fraca raça humana poderia pôr as mãos em tais mundos? A verdadeira questão é: como usar isso a meu favor? Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Flaura. Leonel retornou à casa de Savai e Yuri. Embora estivesse vazia agora, ele ainda o fez, seus pensamentos agitados. Foi naquele momento que um clarão de luz pousou diante dele. Ele o abriu sem muito cuidado e quando leu, um sorriso de escárnio surgiu em seu lábio. A primeira linha era clara como o dia. Saudações, Leonel Morales. A carta era educada, mas a ameaça implícita era clara como o dia. Não era só que a ameaça era clara, mas também que as exigências eram quase fáceis em comparação ao peso da ameaça. Eles alegaram que sabiam que ele era um Falques e um Morales, mas que não precisavam contar a ninguém sobre isso, desde que ele os ajudasse com algumas tarefas. Quanto a quais eram essas tarefas, todas elas estavam relacionadas ao seu pavilhão dos sonhos. Eles queriam que ele emitisse uma sequência de desafios, na verdade, mas dessa vez uma direcionada. Ou seja, era semelhante a um desafio de dojo de uma cultura japonesa antiga. Havia duas formas de uma sequência de desafio. A primeira era que Leonel havia usado anteriormente, e a segunda era um desafio 1 a 1. A restrição, é claro, era que tinha que ser executada por aqueles no mesmo suporte, por assim dizer, e ambas as partes tinham que aceitar o desafio de bom grado, ou então não passaria. Quanto ao que se entendia por chave, isso era decidido em grupos de 1000 até o top 1000, que era decidido em grupos de 100 até o top 100, que era decidido em grupos de 10. Essencialmente, o 9.099º pavilhão dos sonhos poderia desafiar até o 9.000º. O 999º, porém, só poderia desafiar até o 90º, enquanto o 100º só poderia desafiar até o 91º, e assim por diante. No final, essa pessoa nem disse se queria que ele ganhasse ou não, só queria que ele enviasse o desafio. Quanto a quem ele estava desafiando, queria que ele desafiasse o Bolha Cairo. Essa pessoa realmente está brincando com fogo. Leonel sentiu que as intenções eram bastante óbvias. Se ele desafiasse a Bolha Cairo, várias coisas aconteceriam em rápida sucessão. Primeiro, ele voltaria aos holofotes dos quais tanto se esforçou para sair. Claro, isso não era tão ruim porque os holofotes não seriam muito brilhantes, e isso até mesmo jogaria com toda a sua personalidade arrogante e desinteressada. Eles pensariam que essa era sua tentativa de resgatar um pouco do orgulho que ele havia perdido no reunião de mentes. Se fosse aqui que parasse, ele poderia considerar fazer isso sem nenhuma outra razão além do fato de que isso realmente o ajudou a longo prazo. Se ele realmente simplesmente sumisse na sombra sem dizer uma palavra, alguns poderiam suspeitar. Mas não foi aí que parou. Leonel sorriu e abriu uma lista. 102º, Pavilhão Vasto Sonho. 183º, Pavilhão Sonho de Maete. Do 111º, Pavilhão Sonho de Chafra. Vendo isso, o sorriso de Leonel se aprofundou. Ele teve que admitir, essa pessoa era um bom conspirador, de fato. O Chafra Pavilhão dos Sonhos era um raça nômade Pavilhão dos Sonhos. Parecia que ele estava certo. Essa pessoa estava ligada a Viked e ao deus Otene. E claramente eles se achavam mais inteligentes do que realmente eram. Capítulo 2735. O plano não era óbvio na superfície, e honestamente Leonel estava sendo um pouco injusto com o sonho Azura puxando as cordas no fundo. No entanto, quando você estava dançando na corda bamba como eles, qualquer falha poderia ser aproveitada. Honestamente, era apenas uma questão de quem entre eles seria o primeiro a revelar uma falha fatal. Para Flaura, parecia que aquela pessoa era Leonel, e honestamente não havia nada de errado com seu processo de pensamento. Até Leonel teve que admitir que era muito bom. Se não fosse pelo fato de ele ter revelado tal falha de propósito, pelo menos em parte. A realidade era que, independentemente de ele traçar ou não a linha entre ele e os Falques naquele momento, era inevitável que isso fosse revelado. A linha de lógica que Flaura usou, conectando os mundos incompletos a Savai e Yuri, e depois a Leonel e os Falques, era algo que qualquer pessoa com a informação em mãos poderia atestar. Claro, qualquer um era na verdade um pedaço muito menor do bolo do que parecia. Isso porque essa pessoa não só tinha que saber sobre a troca entre Plutos e Falques, como também tinha que estar ciente de uma ação secreta tomada pelas bolhas humanas, a qual praticamente ninguém prestou atenção, e finalmente, tinha que ser capaz de reunir informações de um segmento do Encontro dos Reinos que não foi transmitido para todos. Todos esses 3 obstáculos eram enormes, mas o primeiro era especialmente grande. Quantos poderiam alegar saber sobre os motivos e ações de Plutos? No que diz respeito a Leonel, no entanto, isso era uma confirmação das coisas. Parecia que ele era o único encurralado, mas Flaura tinha mostrado sua cauda de dragão. Agora que ele sabia que ela conseguia juntar essas informações, isso significava que a pessoa com quem ele estava lidando não era nem um pouco normal. E ele passou de uma certeza de apenas 60% de que estava lidando com o Azura dos Sonhos para mais de 97% de certeza. E ao mesmo tempo ele percebeu a fraqueza de Flaura. O vasto pavilhão dos sonhos caiu do 100º lugar no dia em que venceu a sequência de desafios. Mas desde então os corujas fizeram seu movimento para retornar ao top 100 também, o que os fez cair mais uma posição. Mas não era isso que era importante notar aqui. O que fez Leonel zombar foi a existência do Chafra Pavilhão dos Sonhos. Como ele havia dito, o Pavilhão dos Sonhos de Chafra era um pavilhão nômade.
No entanto, havia um grande número de pavilhões nômades. Embora não fossem tão prolíficos quanto os espirituais em termos de força da alma e força dos sonhos, eles também não estavam muito atrás. Na verdade, eles e a raça das nuvens estavam pescoço a pescoço pelo segundo lugar. Então por que ele tinha tanta certeza? Na realidade, tudo o que Leonel precisava era do fato de Flaura ter pedido para ele fazer isso sem amarras. Mas havia uma linha de lógica mais complexa também. Por que pedir para ele atacar a bolha Maet em específico e não a bolha Cairo? Esta última também tinha um pavilhão dos sonhos e sua classificação era quase idêntica. Eles estavam apenas no top 200 também, então, logicamente falando, Leonel deveria ser capaz de chegar até eles também. O problema era que se ele atacasse o Cairo pavilhão dos sonhos e perdesse, eles ficariam fora do top 300 e, portanto, perderiam o direito de desafiar o Chafra pavilhão dos sonhos. A matemática estava próxima, mas Leonel tinha certeza de que estava certo. Com quão casual era o resto da carta, deixando-o atacar quando quisesse, sem dizer se ele tinha que vencer ou perder, tudo se tornou extremamente óbvio. Se ele lutasse contra a bolha Maet, quer a bolha Vasta ou a bolha Maet vencessem, ambas ficariam entre o do 100º e o do 199º posto. No entanto, a bolha Cairo, se perdesse, ficaria entre o 300º e o 399º posto. Obviamente, de acordo com as regras, isso significaria que ele não seria capaz de desafiar o pavilhão dos sonhos de Chafra naquele momento, e tudo isso seria inútil. Mas isso deixou outra questão. Por que ela queria que o pavilhão dos sonhos de Chafra fosse construído? Se Leonel se colocasse no lugar dessa pessoa, ele poderia ver o jogo longo que ela estava tentando jogar. No momento, os corujas tinham acabado de retornar ao top 100 e conquistado algum poder, apenas para então serem repentinamente lançados em uma guerra. O que aconteceria ao longo dessa guerra? Se outra raça de repente aparecesse e reivindicasse o top 100, que já havia mudado de mãos com tanta frequência apenas nos últimos meses, seria tão chocante assim? Não, esse assunto certamente passaria despercebido. No entanto, ela não podia simplesmente fazê-lo saltar para o top 100, era mais fácil ir devagar. Se eles fossem repentinamente desafiados do nada por um jovem de temperamento impetuoso como Leonel ou um mundo envergonhado como a bolha Maet, não seria natural que eles entrassem no top 200? A diferença de pontos entre os escalões mais altos era tão grande que mesmo que Leonel vencesse o desafio, ele voltaria, no máximo, para a 100ª posição, onde seria rapidamente rebaixado novamente. Nesse momento, Flaura o faria lançar outro desafio, dessa vez para o pavilhão dos sonhos de Chafra. Se fosse o Maet pavilhão dos sonhos que vencesse, seria ainda mais fácil. Flaura apenas o faria perder para o Chafra de propósito e então faria o Maet perder subsequentemente. De qualquer forma, ela conseguiria colocar seu peão no top 100, e quem sabia o que ela faria a partir daí. Os Azuras dos Sonhos quase certamente já tinham um pavilhão dos sonhos entre os 100 melhores, mas ele estava sob o controle de Flaura? Claro, havia outra razão ainda mais simples para Leonel ter certeza de tudo isso. De acordo com a Tábua da Vida, Chafra era o planeta natal do deus Zoltene. Esses são os jogos que os Azuras dos Sonhos gostam de jogar, hein? Leonel não se viu bravo. Na verdade, ele sentiu leves indícios de excitação enquanto algo se agitava dentro dele. Um pensamento vil surgiu de dentro de sua alma. Não seria divertido ver essa pessoa se contorcendo em desespero? Capítulo 2736. Leonel caiu em seus pensamentos, girou a ponta da carta em seu dedo antes de queimá-la até virar cinzas. O sorriso em seu rosto ainda estava lá. A questão era, qual a melhor forma de usar isso? Vamos voltar para a bolha humana, Leonel disse de repente. Por quê? Anastasia franziu a testa. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas tinha lido a carta. Não havia nada além de ruim que pudesse vir dela. Por que Leonel estava sorrindo? E retornar à bolha humana não era exatamente o que Flaura queria? Não era do feitio de Leonel cair nos esquemas dos outros tão facilmente. Não preocupe sua linda cabecinha, Anastasia. Eu já tive prejuízo? Sim. Anastasia fez beicinho. Linda o quê? Com quem você pensa que está falando? Eu sou mais velha que sua tatara. Anastasia continuou adicionando grandes coisas porque parecia que nenhuma quantidade poderia satisfazê-la o suficiente. E o engraçado é que ela estava certa, especialmente devido à dilatação do tempo entre a Terra e o resto da existência. Leonel riu. Ele já havia sofrido perdas antes? Claro, mas elas nunca tiveram a ver com inteligência. Ele esmagaria esse sonho Azura no próprio jogo deles, e se sentiria bem fazendo isso. Logo, ele usou outro método para se afastar da bolha Maet. A pressão sufocante, mas quase ou pseudo, da vigilância constante de Anastasia sobre suas terras desapareceu, mas não muito tempo depois. Eles foram chocados por um desafio repentino. O Lorde Coração de Brasa ficou atordoado. Quando recebeu o desafio de Leonel para o Pavilhão dos Sonhos, ele nem sabia o que pensar. Claro, ele não era quem comandava o Pavilhão dos Sonhos. Sua filha era membro, mas pessoalmente ele só podia usar força da alma. Em vez disso, era na verdade sua esposa e mãe de Lyra que era a atual chefe do Pavilhão dos Sonhos. Normalmente, ela não incomodaria com essas coisas, mas a mensagem não apenas a enfureceu, mas ela também sentiu que poderia ser uma oportunidade de fazer exatamente o que seu marido e seu cunhado queriam fazer. Embora ela não estivesse totalmente a bordo do que estava acontecendo, ela estava aceitando isso apenas por causa do que estava em jogo. Eles não tinham o luxo de deixar sua moralidade vencer no momento. O Lorde Coração de Brasa leu a carta de desafio. Quanto mais ele lia, mais furioso ele ficava também.
Ouvi dizer que o mundo dos espirituais está se divertindo muito elogiando sua princesinha. Que piada do caralho. Você acha que se não fosse pela falta de vergonha dos corujas e da Celestial Embers ela teria conquistado o terceiro lugar? Ela perdeu para minha esposa na reunião dos reinos de forma humilhante, e teria perdido para mim se tivesse coragem de me desafiar. O mundo parece pensar que eu, Leonel Morales, sou um tipo de moleza. Nesse caso, vou lhe mostrar o que é a verdadeira força. Aceite o desafio se tiver coragem. Um bom amigo meu me informou que o suposto irmão do seu senhor ousou falar palavras sujas sobre minha esposa. Já que você acha que falar é tão barato, eu vou jogar sua esposa no chão e humilhá-la diante dos olhos do mundo inteiro. No futuro, você aprenderá que os Morales não são o tipo de pessoa sobre quem você pode falar tão casualmente. Porra, o Lorde Coração de Brasa mal conseguiu resistir ao desejo de quebrar a carta de desafio em pedaços. Jogar sua esposa no chão? Se ele fosse um especialista em força dos sonhos, ele já teria aceitado em nome de sua esposa. Tudo parecia estar dando errado, e seu temperamento normalmente equilibrado e controlado estava oscilando muito nos últimos dias. Essa foi praticamente a gota d'água. Ele olhou para sua esposa com um olhar de aço. Ela era uma mulher bonita com apenas leves indícios de idade em seu semblante, sendo os pés de galinha quase imperceptíveis nos cantos dos olhos. Mas mesmo com isso, ela carregava a graça e elegância usuais de uma imperatriz espiritual. Ela era na verdade muito mais velha que o Lorde Coração de Brasa. Quando ele nasceu, ela já havia entrado na 9ª dimensão há muito tempo e reinou suprema por um longo tempo. Se não fosse por seu status como esposa do Lorde Coração de Brasa, ela já teria sido listada entre os anciãos da família, embora mais fraca que seus verdadeiros senhores supremos ou ancestrais. Mesmo assim, ele a perseguiu febrilmente e no final, a Senhora Coração de Brasa gostou dele e escolheu dar à luz uma criança para ele, que era Lyra. No final, sua escolha estava correta. O Lorde Coração de Brasa estava em uma trajetória para o pico e ele havia se tornado Lorde deles em uma idade tão jovem. Agora mesmo, seu potencial era apenas mais fraco do que talvez 2 ou 3 de seus antigos monstros. Dizia-se até que ele tinha mais de 20% de chance de se tornar um deus no futuro, embora ninguém jamais ousasse garantir tal coisa. Você tem confiança? Perguntou o Lorde Coração de Brasa. Ela não respondeu imediatamente, mas era isso que o Coração de Brasa Lorde amava nela. Embora ele pudesse sentir que ela também estava com raiva, ela permaneceu calma e pesou suas opções do mesmo jeito. Eu acredito que não deve ser um problema. A variável é o quanto ele melhorou. Eu assisti a sua sequência de desafios antes, e a razão pela qual ele teve um desempenho tão bom foi por causa do tablet da vida. E mesmo assim, foi graças a outros que o subestimaram severamente que ele foi capaz de florescer como ele fez. Sua batalha final com os corujas foi a maior prova disso. Primeiro, ele não tem mais o tablet da vida, e esse é o maior golpe. Segundo, não vou subestimá-lo e mobilizarei tantos membros do nosso pavilhão dos sonhos quanto for permitido. Terceiro, e mais importante, acredito que esta é uma chance que não podemos desperdiçar. Divulgue a carta e use-a como para-raios que perdemos. Capítulo 2737. A Dama Coração de Brasa falou calmamente e no final, seu marido não conseguiu refutar nada do que ela disse. Internamente, porém, ambos se sentiam complicados sobre esse assunto. Nada na carta de Leonel estava errado. Eles tinham menosprezado sua esposa e tinham elevado o status de Lyra. A última escolha foi porque o casamento de Lyra com Talion deveria ser o catalisador que eles precisavam para seguir em frente com os próximos passos de seu plano. Parte dos sentimentos mistos deles era exatamente por causa disso. Eles tinham colocado a filha diretamente na linha de fogo não apenas uma vez, mas 2 vezes agora. Embora o mundo não soubesse, como eles poderiam não saber que tentaram casá-la com Leonel primeiro? Essas questões acumularam frustração em camadas e eles sentiram como se estivessem sendo pintados em uma caixa. Mas no final das contas, eles nunca tiveram escolha. Até agora. Finalmente, eles poderiam tirar um pouco do peso da pressão da filha e suportá-la eles mesmos como seus pais. A Senhora Coração de Brasa nem mesmo planejou ter Lyra na lista de participantes. Ela faria isso por sua filha, como mãe de Lyra. Eles aceitaram o desafio de Leonel. Ao fazer isso, eles sentiram que poderiam retratar melhor os humanos como vilões e seu plano, que havia fracassado, poderia prosseguir mais uma vez. O que o casal não sabia era que essa não era uma escolha deles. Leonel estava nas nuvens altas do pavilhão dos sonhos, absorvendo a bela variedade de azuis, rosas e violetas. Era realmente lindo de maneiras que não podiam ser descritas. Ele já tinha visto muito do mundo, mas tinha dificuldade em pensar em algo melhor. Claro, ele poderia ter tornado a carta ainda mais cruel, mas não o fez, e isso porque queria que eles a publicassem. Queria que a usassem como para-raios que estavam procurando. Foi exatamente por isso que ele não mencionou o fato de que eles tentaram casar Lyra com eles. Se ele tivesse, não haveria como eles darem o passo extra de divulgar isso, e assim eles jogaram direto nas mãos dele. Lindo, Leonel riu para si mesmo. Isso é divertido. Seus olhos brilhavam, e um sorriso capaz de bloquear o sol se espalhava por seus lábios. Ele se virou e com um passo entrou no pavilhão. Lá dentro, encontrou Goggles trocando ideias sobre criação com Eamon. Eles ficaram surpresos com a aparição repentina de Leonel e estavam prestes a se levantar, mas Leonel os deteve primeiro. Voa, voa, eu não vim aqui para interromper vocês. Como vão as coisas? Perfeito. Eamon disse com um olhar cheio de excitação. Goggles continuou ansiosamente, mas Leonel não conseguiu deixar de suspirar. O entusiasmo de Eamon era muito óbvio e claro, mas o de Goggles era falso. Era fácil demais ver através dele. Parecia que mesmo agora ele ainda não estava muito confortável perto de Leonel. Este é apenas o preço que tenho que pagar. Levará tempo. Além disso, não é como se eu tivesse me esforçado tanto quanto deveria. Apenas dar a ele um monte de recursos não vai construir uma amizade.
Por mais que Leonel quisesse voltar ao tempo em que se abraçavam e enfrentavam o mundo juntos, suas ações fizeram com que isso escapasse dele. Brincar com a vida não veio sem consequências. Isso é bom, Leonel sorriu, sem mostrar os pensamentos do seu coração em seu rosto. Tenho algo para o qual posso precisar de vocês dois. Em breve, desafiaremos outro pavilhão dos sonhos e as regras são um tanto malucas. Será um desafio estilo dojo. O número de participantes depende de mim, embora haja algumas regras peculiares com as quais precisamos estar familiarizados. Eu informarei vocês sobre as regras quando chegar a hora, mas vou depender de todos vocês. Como tudo que o pavilhão dos sonhos fazia, a longa lista de regras era extensa e se Leonel realmente despejasse tudo sobre eles, eles não seriam capazes de reter tudo. Era melhor se ele apenas explicasse as coisas conforme elas surgissem. É-se sério? O bom humor de Aemon imediatamente despencou e ele sentiu como se o céu estivesse sendo virado de cabeça para baixo. Ele estava se divertindo aprendendo mais sobre criação do que nunca. Mas isso... Ele não sabia se estava pronto para isso. Leonel sorriu. Você sabe qual é sua maior fraqueza, Aemon? Aemon pescou, corando até a clavícula. Você é muito inseguro de si mesmo. Mas tenho certeza de que já sabe disso. Contar a você sobre isso não vai mudar muita coisa. Só posso te jogar em situações suficientes para que você aprenda a ser confiante. Além disso, você não precisa se preocupar, mesmo se perder, eu posso compensar. Não leve isso como uma questão de vida ou morte. Leve isso como um exercício de treinamento. Somente depois de ouvir isso, Aemon deu um suspiro de alívio. Ok, ele assentiu. Farei o meu melhor. Leonel sorriu e disse algumas palavras reconfortantes a Goggles antes de se virar e ir embora. Suas palavras para Aemon tinham sido apenas meias verdades. A realidade era que, embora ele pudesse compensar a folga, ela era graduada em uma curva e, portanto, os pontos que ele acumulava para Goggles ou Aemon seriam limitados. Essencialmente, o outro pavilhão tinha que derrotar todos os três. Mas havia uma situação potencial na mesa onde Leonel sozinho cobria todas as fraquezas deles, e ainda assim não acumulava pontos suficientes para vencer. No entanto, Leonel não tinha realmente escolha nessa questão. O número mínimo para tal desafio era 3, diferente da outra sequência de desafios, onde qualquer número poderia ser enviado. Ele não podia usar a futura madrasta de Aina por razões óbvias. Ela não só não estava familiarizada com o uso da força dos sonhos ainda, mas se ela o fizesse, seu fator de linhagem da coruja estrela da neve poderia ser exposto. Ele tinha que escondê-la ao máximo possível. Além disso, havia uma grande chance. Durante os desafios, além dos chefes de pavilhão, era dimensão a dimensão. Ou seja, eles teriam que enviar pessoas no nível de Goggles e Aemon. Eu posso usar isso. Leonel sorriu, seu plano se formando. Capítulo 2738. Você parece estar tramando algo maligno. Tudo o que lhe falta é um forcado, alguns chifres e um rabo, disse Aina, olhando para Leonel com uma risada. A voz repentina apareceu ao lado de Leonel. Ele foi pego de surpresa porque Aina tinha saído do cubo segmentado, mas quando ele registrou o que ela disse, ele não conseguiu evitar rir, estendendo a mão e dando-lhe um beliscão do qual ela correu para longe. Parece que alguém esqueceu qual de nós dois é o demônio. Aina piscou inocentemente. Nós dois? Leonel fez uma pausa. Droga, ela estava certa. Mas ele não precisava aceitar tal perda. Aina riu, sentindo-se superior. Era difícil vencer uma guerra de palavras com Leonel, sua velocidade de pensamento era muito rápida. Você só tinha que esperar que ele colocasse os pés na boca primeiro. Bem, isso e ser capaz de ler sua mente como ela podia. Em vez de tentar encontrar uma maneira de sair do buraco em que acabará de se enterrar, Leonel pegou Aina no colo e saiu correndo, seus gritos de alegria o enchendo dos mesmos sentimentos. Os dias passaram rápido e logo houve um tremor que abalou o pavilhão dos sonhos. As nuvens se separaram e uma projeção ilusória da bolha Maete tomou forma no alto dos céus. Parecia que os dois pavilhões dos sonhos estavam a caminho de uma colisão frontal, ambos correndo um em direção ao outro. Mas no momento final, eles pararam abruptamente. Leonel estava com um sorriso no rosto, olhando para o pavilhão dos sonhos que se aproximava. Seus olhos pousaram na Senhora Coração de Brasa, e ele não pôde deixar de elogiá-la bastante internamente. Apesar da grosseria do desafio dele, ela não parecia ter a mínima raiva no coração. Na verdade, ela parecia completamente normal, como se esse fosse apenas mais um dia. Ele podia dizer que ela tinha experimentado muita vida, e sua calma quase régia era um produto disso. Esta não era o tipo de mulher que seria fácil de derrubar de um pedestal, nem seria fácil ver através do que ela realmente estava pensando. Atrás dela, havia uma horda de força dos sonhos empunhando espirituais. Comparados aos números de Leonel, eles estavam muito acima. Os dois não podiam nem ser comparados. Mesmo que não fosse pelo fato de Leonel estar escondendo os especialistas da força dos sonhos que ele havia encontrado na bolha humana com a ajuda de Anastasia, esses mais de 1000 ainda não seriam suficientes para se igualar aos números da bolha Maete. Se houvesse alguma maneira de ver através do verdadeiro estado de espírito desta Senhora Coração de Brasa, era como resultado de sua demonstração de força. Claramente, sem dizer com tantas palavras, ela estava exibindo seu poder e estava fazendo isso de uma forma que o mundo não poderia encontrar falhas nela. A carta de Leonel já havia sido divulgada e não havia como escapar do escrutínio que o mundo havia colocado sobre ele. Era muito fácil alguém se tornar um vilão aos olhos do público, e isso acontecia mesmo que alguém já tivesse tido simpatia por você. Oferecer a outra face não era apenas o sonho erótico de um pacifista, era também a forma de protesto que funcionava mais efetivamente.
O fato de Leonel ter escolhido atacar agora em vez de lamber suas feridas em silêncio já fez com que alguns se voltassem contra ele. O fato de os espirituais se sentirem como uma terceira parte inocente, já que a maioria não tinha o contexto das ofensas contra ele, tornou tudo ainda pior. Quando isso foi combinado com a campanha de informação dos espirituais e os métodos pelos quais eles usaram para disseminar a informação, o resultado final era esperado. Embora não tenha sido por uma margem exagerada, pode-se dizer que mais da metade dos que assistiram a esse desafio estavam do lado da bolha Maet, e isso era duplamente verdade para seus próprios cidadãos. Pode-se dizer que Leonel lhes deu exatamente o que precisavam na hora certa. Vamos começar, disse Leonel com um sorriso. Quais são os parâmetros? Perguntou a dama Coração de Brasa levemente. 2 pessoas, só eu e meu vice-chefe do pavilhão. O olhar da senhora Coração de Brasa brilhou. Esse jovem era realmente tão indisciplinado? Quem não sabia que o vice-chefe do pavilhão estava morto? Leonel planejava trazer seu cadáver? Vamos, Leonel não esperou mais. A dama Coração de Brasa olhou para uma mulher mais velha ao seu lado. Vanama, nós vamos indo. A mulher mais velha assentiu e os olhares de cada um dos espirituais brilharam. Se a senhora Coração de Brasa era número 1 deles, então Vanama era definitivamente o número deles. E mesmo assim, Vanama abdicou voluntariamente para permitir que a senhora Coração de Brasa tomasse seu lugar. Em termos de experiência, pode-se dizer que Vanama estava realmente além da imperatriz, e em termos de poder, era difícil dizer. Leonel sorriu e não se importou. Com um passo ele entrou sozinho. Não havia necessidade de levar o cadáver de Clarence com ele. Ele não seria desrespeitoso a esse ponto, mesmo se estivesse interpretando um personagem. O mundo caiu em silêncio quando os dois entraram, e uma batalha angustiante começou a acontecer. A maioria sabia que Leonel havia perdido a tábua da vida, então não pensaram que ele seria capaz de lutar muito, mas o resultado foi surpreendente para eles. Eles estavam pescoço a pescoço, e mesmo com Leonel perdendo pontos porque Clarence contava como uma derrota automática, ele arranhou e deu um inferno para eles. A batalha no pavilhão dos sonhos durou meses e cada passo parecia tão perigoso quanto o anterior, mas no final só poderia haver um vencedor. Por um triz. A bolha Maet conquistou a vitória. Capítulo 2739. Leonel saiu com um suspiro ofegante, a imagem da bolha Maet desaparecendo. Ele podia sentir os olhares de milhares de espirituais nele enquanto seu olhar tremeluzia com relutância. Mas assim que eles desapareceram, ele rolou os ombros e se acomodou. Droga, que chatice! Ele murmurou baixinho. Na verdade, ele tinha de fato ido com tudo. Mas sem a ajuda do tablet da vida que ele propositalmente não tinha usado, vencer de fato era uma tarefa muito difícil. Ele era apenas um pouco melhor que os dois. O problema era que ele perdeu pontos por causa de Clarence e no final, ele levou uma derrota como resultado. Como ele havia dito anteriormente, a sequência de desafios neste formato era diferente. Em vez de um mundo aberto, havia mais desafios 1 a 1, e havia mais variedade no que poderia ou não acontecer. Nem ele tinha certeza do que exatamente aconteceria. O que era verdade no final das contas era o fato de que compensar pontos perdidos quando você tinha companheiros de equipe ruins ou nenhum companheiro de equipe no caso de Leonel era impossível. Era piorado pelo fato de que ele não tinha descanso algum. Ele não precisava fingir o quão cansado estava porque ele realmente estava no fim de sua corda. A única maneira de vencer era se ele pudesse tirar vantagem do tablet da vida. Mas se ele fizesse isso, então para que serviriam todos os seus planos anteriores? Ele estaria acabado e a guerra acontecendo na bolha coruja agora poderia voltar e cair bem em cima de sua cabeça. Ele tinha que evitar esse resultado a todo custo. No entanto, ele não estava desamparado. Embora não tivesse perdido de propósito no sentido mais óbvio, em um sentido geral, ele ainda tinha. Ele não precisava de companheiros de equipe que definitivamente venceriam. Ele só precisava de companheiros de equipe que pelo menos acumulassem alguns pontos. Quanto ao motivo de ele ter perdido de propósito, era obviamente porque ele queria ser o único a lutar contra a bolha da raça nômade. Se não fosse ele, então qual seria o sentido? Preciso encontrar uma maneira de fazer com que pareça mais realista, no entanto. Sou um gênio, não sou? Já está na hora da minha descoberta da força dos sonhos. Leonel sorriu. Não era como se ele não tivesse ganho nada com essa batalha além de uma derrota. E ele não havia desperdiçado meses apenas para forçá-los a uma vitória de pirro. Ele ganhou muito com a troca. Era preciso lembrar que as sequências de desafios entre os pavilhões dos sonhos foram projetadas para uma competição saudável. Era um método de promover a união, e era por isso que havia tantas chances de melhorar a força dos sonhos. E obviamente desta vez, Leonel ganhou ainda mais disso. A força dos sonhos de Leonel estava no estado de vida inferior. Graças à sua soberania dos sonhos, ele era facilmente comparável ao estado de vida médio, até mesmo ao estado de vida superior dependendo do oponente e da situação. A senhora Coração de Brasa e Vanama estavam no estado de vida superior, ambas. Não era de se espantar então que Leonel tivesse lutado tanto. O problema era que quem quer que fosse que estivesse no pavilhão dos sonhos de Chafra certamente seria muito mais poderoso do que isso. Mas o problema para eles era que, assim como Leonel, não lhe seria permitido exibir esse poder sem serem expostos. E essa seria sua oportunidade. Aina apareceu de repente ao lado de Leonel, dando um sorriso que não era um sorriso. Claro, isso não era uma ameaça, mas era mais uma felicidade forçada. Às vezes, ela não gostava do que Leonel tinha que fazer e sabia que isso o estava consumindo por dentro. Você parece cansado. Leonel sorriu. Estou, mas logo não vai importar. Me dê um minuto. Leonel ficou ali em silêncio, respirando fundo uma vez e depois outra vez. Ele não parecia ter a intenção de exalar nada. De repente, um orbe do esquecimento apareceu em sua palma e ele o esmagou.
Segundos depois, sua aura floresceu como uma maré crescente, sua força do sonho se multiplicando várias vezes enquanto finalmente subia para o estado de vida médio. Na verdade, parecia até mostrar tênues indícios de atingir o estado de vida superior. Parecia que mesmo comparado à sua força de fogo ou força de arco, seu talento na força dos sonhos parecia estar em um nível próprio. Sua aura se acalmou e ele exalou um suspiro, sentindo-se muito melhor. A fadiga dos últimos meses também se acalmou e ele se sentiu vivo novamente. Naquele exato momento ele sentiu uma vibração. Uma mensagem tentava chegar ao seu pavilhão dos sonhos, mas não conseguia. Leonel riu. Fofo. Com o pensamento, a carta do lado de fora foi queimada até virar cinzas, sem que fosse possível entrar. Mas o processo em si não só lhe contou o que a carta dizia, mas também o alertou sobre a ameaça velada. Obviamente, quem quer que fosse esse sonho Azura estava usando essa oportunidade para deixá-lo saber que eles sabiam exatamente onde o vasto pavilhão dos sonhos estava agora. Leonel não levou isso a sério. Depois que ele terminasse com eles não teriam o luxo de se importar com a bolha humana. Como esperado, Leonel sorriu. A carta estava dizendo para ele desafiar o Chafra Pavilhão dos Sonhos. E ela até queria que ele fizesse isso naquele exato momento. Flora estava se sentindo confiante. Ela já tinha visto os limites do talento de Leonel, e se a fadiga dele fosse levada em conta, eles não teriam chance alguma. Quando também foi considerado que os membros do Chafra Pavilhão dos Sonhos estavam certamente escondendo sua verdadeira força, ela sentiu que essa vitória estava garantida. Tirar vantagem da cabeça quente de Leonel foi apenas a cereja do bolo. Ninguém estaria pensando no Pavilhão dos Sonhos de Chafra, eles estariam apenas pensando no gênio caído que foi Leonel Morales. E isso a encheu de prazer, observando as pessoas se contorcendo diante de seus planos, incapazes de encontrar uma saída. Ela adorou. Leonel levou um momento para se recompor, sua mente já fervilhando com planos e estratégias. Ele não podia se dar ao luxo de se debruçar sobre sua perda recente. Havia batalhas maiores no horizonte. Virando-se para Aina, ele lhe lançou um sorriso tranquilizador. Estou pronto. Vamos ver do que é feito esse Chafra Pavilhão dos Sonhos. Com determinação renovada, Leonel se preparou para encarar seu próximo desafio de frente. As apostas eram maiores do que nunca, mas ele estava decidido a emergir vitorioso, não importando os obstáculos em seu caminho. O jogo estava longe de terminar e Leonel Morales estava pronto para fazer sua parte na formação de seu resultado. Capítulo 2740. O desafio imediato de Leonel ao Chafra Pavilhão dos Sonhos foi recebido tão bem quanto você poderia esperar. Embora as sequências de desafio do Pavilhão dos Sonhos não estivessem acessíveis ao mundo, elas ainda eram projetadas para todos os pavilhões dos sonhos e podiam ser assistidas por todos os mestres da Força dos Sonhos que faziam parte dessa rede de organizações. Assim, embora toda a existência não tenha experimentado sua primeira perda, um grande segmento deles certamente teve. Também não ajudou que a bolha Maete quisesse usar esse ponto para reforçar sua reivindicação à sua bolha. Então eles fizeram grandes avanços para garantir que o máximo de seu povo estivesse ciente disso, até mesmo projetando as imagens para a bolha como um todo. As coisas não foram tão bem quanto eles esperavam porque foi uma batalha longa e arrastada que não os pintou da melhor maneira possível. Mas não havia escolha. Uma vez que eles começaram a projetar a batalha, derrubá-la no meio do caminho só os faria parecer piores e era algo que tinha que ser evitado a todo custo. Eles já estavam andando na corda bamba. Eles não podiam piorar as coisas para si mesmos. O fato de Leonel ter mantido a batalha tão acirrada, apesar de ser um confronto 1 contra 2, diminuiu consideravelmente a intensidade deles. Felizmente, eles não precisavam se sentir muito superiores. A mensagem deles nunca foi que os espirituais eram superiores aos humanos. Isso já era bem reconhecido e aceito. O que eles queriam era pintar os humanos como uma raça bárbara que atacava em qualquer oportunidade. Quanto ao porquê de Flora querer que eles fizessem isso era algo que talvez só ela soubesse. Tudo que os espirituais sabiam era que isso os ajudaria a finalmente se integrar e se tornarem semideuses depois de tanto tempo. O que nenhum deles esperava, porém, era que Leonel lhes daria outro presente em uma bandeja de prata. A senhora Coração de Brasa retornou ao Maete Pavilhão dos Sonhos com o rosto afundado e pálido. Ela realmente tinha se esforçado ao máximo, e pode-se dizer que em questões de força dos sonhos, soberanos eram realmente assustadores. Leonel estava muito abaixo dela em experiência e força dos sonhos, e ainda assim foi necessária uma vantagem numérica para vencer. Felizmente foi uma vitória, ou então seria difícil decifrar o que teria acontecido de outra forma. As consequências não eram algo que ela pudesse suportar. Ela deu um passo, tentando estabilizar sua condição trêmula. Fazia muito tempo que ela não dava tudo de si, muito menos forçava tanto por tanto tempo. Ela nem sabia como Leonel tinha conseguido fazer isso porque, diferente dos dois, ele não conseguia descansar. A senhora Coração de Brasa mal conseguiu acalmar sua respiração quando recebeu um relatório. Quando viu o que estava acontecendo, ela franziu a testa. Leonel já havia desafiado outra pessoa. Ela mal conseguia ficar em pé e ele a estava desafiando novamente? Só havia uma explicação para tudo isso. Ele havia deixado seu temperamento tomar conta dele novamente. Era o que todos os outros estavam pensando também. Ele provavelmente queria voltar ao top 200 para desafiá-los novamente. O vasto pavilhão dos sonhos caiu da 102ª para a 201ª posição após a derrota. Houve uma penalidade mais severa para aqueles em uma classificação mais alta, e também foi exacerbada por várias outras fórmulas excessivamente prolixas que sincronizavam com méritos e coisas do tipo. Leonel não só não conseguiu acessar muitos dos itens que podia comprar devido à posição do seu pavilhão, como também recebeu penalidades mais severas por perder como fez. Ele estava realmente muito ansioso. A dama Coração de Brasa observou tudo em silêncio antes de fechar os olhos.
Ela era velha, tinha experimentado muita vida. Embora seu semblante pintasse a imagem de uma jovem donzela, principalmente, era possível ver as vicissitudes da vida se alguém olhasse em seus olhos. Ela não odiava Leonel, ela não tinha razão para isso. Foi por causa das ações deles que ele foi empurrado a esse ponto. E foi por causa da crueldade do mundo que um gênio que seria fortemente nutrido por qualquer outra raça estava sendo constantemente suprimido dessa forma. Ela podia sentir a frustração dele e entendeu por que ele queria atacar. E de uma forma maternal, ela quase queria abraçá-lo. Durante todo esse tempo, ela nunca tinha ouvido falar dos pais de Leonel. Eles já estavam mortos? Estavam vivos, mas não conseguiam se comparar ao filho e, portanto, permaneciam em segundo plano? Ela não conseguia imaginar o nível de dor e sofrimento que eles deviam estar suportando ao ver o mundo zombar e importunar seu filho daquele jeito. Um sopro suave saiu da boca da senhora Coração de Brasa enquanto ela lentamente abria os olhos. A tranquilidade havia retornado e a cadência de sua respiração era uniforme e perfeitamente espaçada. Como ela se sentia sobre a situação de Leonel era uma questão, mas como ela geria sobre isso era uma questão completamente diferente. Ela ainda tinha sua própria família para se preocupar, sua própria filha. De alguma forma, eles tinham que encontrar uma maneira de sair debaixo do polegar dessa existência misteriosa. Aceitar suas demandas perpetuamente não era uma solução, e no final, custaria a vida inteira deles. A única saída era se tornar um semideus. Depois de tanto tempo, ela sentiu que finalmente poderia romper para o estado de vida pico. Então, o estado de vida da criação estaria a apenas um passo de distância. Este único passo poderia muito bem ter sido um abismo enorme, um que não poderia ser atravessado por outros, mesmo que lhe dessem uma vida inteira. Para a senhora Coração de Brasa, ela estava mais ciente disso do que qualquer outra pessoa. Quantos anos ela levou para chegar a este ponto? Ela perdeu a conta. No entanto, o que grande parte do mundo não sabia era que os espirituais eram um caso único. Grande parte do mundo pensava que a compreensão da força, especialmente relacionada aos elementos e à alma, era fácil para eles. Mas isso não era verdade. Na verdade, foi o oposto. Capítulo 2741. Os espirituais realmente tiveram muita dificuldade em progredir suas forças. O problema era que era uma questão de relatividade. Os espirituais tinham afinidade excepcionalmente alta, mas, em comparação, seu progresso era lento. Devido a isso, embora parecessem muito mais rápidos do que outras raças mortais, se essa proporção fosse levada em conta, eles eram na verdade bem mais lentos. O progresso de Leonel era o ponto de referência perfeito para isso. Fazia apenas 3 anos, no máximo, desde que ele aprendeu sobre manipulação de força e os níveis de forças, e ainda assim, naquele tempo, ele tinha ido de um estado desdobrado, através dos estados de ímpeto, e agora tinha um estoque de forças de estado de vida à sua disposição. Claro, nem todo espiritual tinha uma afinidade tão alta quanto a do próprio Leonel. Isso era ridículo. No entanto, pelo menos em alguns aspectos, ele certamente era um páreo para ele. Força da Terra foi provavelmente o melhor exemplo disso. A afinidade de Leonel com a força da Terra era alta, mas não tão exagerada quanto sua afinidade com a força de fogo ou força dos sonhos. No entanto, depois que ele obteve algum entendimento dela, ela disparou para o pico do estado impulso e entrou no estado vida não muito tempo depois. Comparativamente falando, o número de especialistas em estado de vida da força da Terra em todo o Império Espiritual poderia ser contado. Embora não fosse um número pequeno, certamente não ultrapassaria as centenas. Por que os espirituais eram tão limitados em comparação ao seu verdadeiro potencial? Tudo se resumia à existência deles em si. Os espirituais nasciam como almas e só podiam construir seus corpos após o nascimento. Todos pareciam estar bem cientes dos benefícios de ter uma alma separada, mas ninguém mencionou o outro lado óbvio dessa moeda. Ter um corpo poderoso era tão importante quanto ter uma alma separada. Embora parecesse que os espirituais tiraram a sorte grande, sua maior fraqueza ainda eram seus corpos. Não era fácil simplesmente construir um corpo que tivesse compatibilidade perfeita com sua alma, e mesmo se você tivesse, a conexão entre eles ainda seria um problema. A alma era a conexão com a segunda dimensão, mas o corpo era o que ancorava uma pessoa neste mundo. Sem uma boa comunicação entre os dois, você inevitavelmente sofreria. A única maneira de um espiritual se livrar dessa fraqueza era criando um corpo perfeito. O corpo de sangue puro. Era isso que separava os espirituais normais dos sangue puros. Os espirituais normais nunca seriam capazes de se livrar dessa fraqueza, mas os sangue puros seriam capazes de atingir um estado iluminado mais tarde em suas vidas, onde não apenas escapariam dessa fraqueza completamente, mas também explodiriam com o momento acumulado. Porém, havia um porém. Para se beneficiar daquele aumento explosivo repentino de força, um sangue puro tinha que primeiro atingir o estado de criação. Só assim seria possível. A senhora Coração de Brasa vinha acumulando há anos, lentamente rastejando para frente polegada por polegada, e ela finalmente podia sentir seu avanço no horizonte. Leonel não era o único que havia se beneficiado de seu feroz vai e vem. Claro, como ela havia dito, só porque ela podia sentir um avanço para o estado de pico da vida não significava que o estado da criação estava próximo. Esse passo era um que a maioria nunca seria capaz de dar em suas vidas inteiras. Mas havia uma razão para ela estar tão confiante. Eu consigo. Seu olhar cintilou com determinação. Foi a maior emoção que ela demonstrou nesses últimos meses, mas valeu a pena. Ela acumulou um grande número de orbes esquecidos ao longo dos últimos milênios. Ela nunca os usou nenhuma vez. Contanto que ela pudesse chegar ao estado de quase criação, sua linhagem sangue puro deveria entrar em ação, pelo menos em parte. Isso a levaria pelo resto do caminho. Depois disso, ela teria um aumento explosivo de força, e não demoraria muito para que ela formasse um Dharma. Em alguns anos, no máximo, ela poderia formar um ídolo e se tornar uma deusa. Nesse ponto, ela poderia tirar vantagem de seu novo status para esmagar quem estivesse trabalhando nos bastidores.
Ela tinha certeza de que essa pessoa não era um deus. Havia regras que precisavam ser cumpridas, e qualquer um forte o suficiente para ignorá-las não estaria mexendo com uma pequena raça mortal como a deles. Uma vez que alguém se tornasse um deus, ele tinha que ascender aos mundos dos deuses e deixar sua raça para trás. Também haveria um pacto de não interferência assinado. Foi aprendido há muito tempo que a intervenção de um deus em assuntos mortais na verdade acelerou a descida da Estrela do Norte. Esta foi uma grande parte da razão pela qual o abate não foi agido pelos deuses pessoalmente e também porque uma facção neutra existia entre os deuses. Se não fosse por esta realidade, era mais provável que a maioria dos deuses fosse a favor de um abate. No entanto, havia um período de transição entre quando alguém se tornava um deus e quando não tinha escolha não ser ascender. Nesse tempo, alguém podia colocar seus negócios em ordem, e era exatamente esse buffet que a senhora Coração de Brasa queria aproveitar. Não, era dele que ela tiraria vantagem. Quem estava tramando no escuro pagaria um preço por tudo isso. Sem dizer uma palavra, a dama Coração de Brasa deu um passo e desapareceu, escolhendo entrar em um período de reclusão concentrada. Leonel ficou de olhos fechados e respirando com regularidade. De repente, ele os abriu e olhou para Eamon e Goggles com um sorriso. Preparar? Os dois estavam cientes do que aconteceu depois do primeiro desafio e não conseguiram evitar ficar nervosos. Eles realmente não entendiam por que Leonel estava fazendo isso, mas sua força dos sonhos também era fraca demais para Leonel explicar qualquer coisa a eles. Ele mal se acostumou a contar coisas para sua esposa, muito menos para eles. Vamos lá, vai ser divertido. Eamon sentiu o suor escorrendo pela testa. Por que esse homem sempre estava tão ansioso sobre situações de vida e morte? Capítulo 2742. O homem parecia uma estátua mumificada. Sua pele era de um tom anormal de cinza, e seu corpo era tão magro quanto um fio de salgueiro. Suas juntas pareciam quase mais afiadas que lâminas, seus ossos se projetando contra sua pele frágil como se pudessem rasgar seu caminho ao menor dos movimentos. E ainda assim, apesar de tudo isso, o homem parecia saudável. Sua glabela etérea brilhava com o brilho de um céu estrelado, e sua expressão era calma e impassível. Quando ele abriu os olhos, parecia que toda a sua força vital havia convergido para apenas aqueles 2 pontos, uma grande quantidade de vitalidade emanando dele. Este homem era conhecido como o Patriarca Chafra da família Chafra e também era o atual chefe do pavilhão Sonho Chafra. Quando recebeu a notificação do desafio de Leonel, ele não ficou surpreso. Por que deveria ficar surpreso? Tudo estava indo conforme o planejado. Tudo que faltava era garantir 2 vitórias e entrar no top 100. Depois disso, os jogos de verdade começariam. Com a atenção de todos desviada para a guerra dos semideuses, quase ninguém notaria a mudança. Eles a descartariam como um pavilhão afirmando domínio depois que alguém abaixo deles lançou um desafio. A maioria pode até presumir que eles cairiam do top 100 em breve, assim como o pavilhão Vasto Sonho de Leonel, ou o antigo 100º lugar depois que Minerva entrou em ação. No entanto, o que faltava em tudo isso era um porquê. Apenas um pavilhão dos sonhos entre os 100 melhores não mudaria muito a situação. E se eles começassem a tentar introduzir um número maior de pavilhões dos sonhos, não importa o quão obscuros fossem seus esquemas, alguém notaria. O Patriarca Chafra saiu de sua posição meditativa. Ele se movia muito mais vigorosamente do que um homem que era principalmente pele e osso deveria. Seus passos eram longos e poderosos, mas ele de alguma forma parecia sem pressa ao mesmo tempo. Logo ele estava diante de uma estátua do deus Zoltene e fez uma profunda reverência. Só então ele saiu de seu próprio pavilhão dos sonhos. A mensagem havia sido enviada ao restante dos nômades de sua espécie, então ele não precisou esperar muito tempo para que todos se reunissem. Na vanguarda, 2 nômades se destacaram. Uma teria lembrado Leonel de outra que ele tinha visto. Suas palmas flutuantes eram tão grandes que diminuíam sua figura. Só para parar de ocupar tanto espaço, todas as 4 se entrelaçaram em uma única formação, fazendo com que parecesse uma forma de flor desabrochando de uma série de dedos e polegares. Assim como os espirituais, os nômades também eram separados em linhagens. A diferença era que as suas próprias eram ainda mais óbvias a um único olhar. Como era de se esperar, os nômades tinham suas próprias lendas sobre suas origens e de onde vinham. Muitos sabiam de seus contos sobre suas origens nômades. Uma parte foi separada em uma representação figurativa, denotando sua adaptabilidade e seus caminhos abrangentes. Wicked foi um exemplo muito claro disso, pois seu mundo incompleto foi capaz de ajustar suas próprias fundações ao passar por quase renascimentos. O segundo, no entanto, era bem literal. Isso representava origens nômades que não vinham de poesia ou imagens, mas em vez disso, se referiam a um conto de uma raça nômade, forçada a se tornar nômade por circunstância e não por escolha. Poderia até ser dito que a primeira interpretação de seu nome era um método de reivindicar um título que antes era cheio de vergonha. Então, a questão era óbvia. O que os forçou a se tornar uma raça nômade? Por que eles eram conhecidos como nômades? Essas eram histórias que a maioria da raça nômade desconhecia, mas o que eles sabiam, e do que se orgulhavam, eram de suas mãos flutuantes. Em seus círculos internos, eles os chamavam de mãos de Deus. Mas nem todos eles tinham tal direito. Somente aqueles com mãos tão grandes, mãos capazes de apagar os céus, eram dignos de dizer que tinham as mãos de Deus. E tais pessoas eram as mais nobres de sua raça. O que provavelmente tornou o fato de ninguém conseguir ver as mãos flutuantes do Patriarca Chafra ainda mais estranho. Um ponto que se tornou ainda mais peculiar pelo fato de que até mesmo este primeiro homem parecia ter uma onda infinita de reverência por ele. Quanto ao segundo destaque entre a multidão reunida, não foi porque ele tinha as mãos de Deus. Em vez disso, foi porque ele era alguém que Leonel reconheceria se ele estivesse lá. Ele era alguém que nutria um ódio profundo por Leonel, um homem que apodreceria no inferno só pela chance de vê-lo esmagado e aniquilado. Príncipe Gregvin do domínio nômade do verso dimensional.
A última vez que Leonel o viu, ele não era nada mais do que uma bagunça mutilada. Na verdade, seu pescoço estava na palma da mão de Leonel. No final das contas, Leonel foi forçado a sair devido à aproximação de Wicked. Na época, ele não era forte o suficiente para lidar com Rangil e Wicked ao mesmo tempo, mas essa era a razão pela qual Gregvin ainda estava vivo. No fim das contas, tudo se resumiu ao fato de que Leonel o havia deixado viver. Independentemente do que ele disse sobre ser indiferente ou insensível sobre acabar com quase todo o domínio nômade no final, ele havia poupado Gregvin. Era um peso subconsciente em sua balança. Ele havia deixado Gregvin sobreviver uma vez depois de tentar matá-lo. Isso significava simplesmente que da próxima vez, ele não teria essa chance novamente. Naquele momento, os pavilhões dos sonhos começaram a tremer, e suas projeções cruzaram os limites da existência. Logo, o pavilhão vasto sonho estava à vista deles, mas o que eles viram foi um Leonel sorridente. Quando viu Leonel, os olhos de Gregvin ficaram completamente vermelhos. Capítulo 2743. Leonel estava com Eamon e Goggles ao seu lado, o primeiro dos quais estava na 7ª dimensão e o último ainda estava na 4ª. Goggles estava tomando seu tempo, reafirmando sua fundação. Com os recursos que Leonel lidera, ele certamente já poderia ter entrado na 5ª dimensão. Mas o próprio Leonel era o exemplo perfeito de por que a dimensão não era tudo. Ele havia assumido a responsabilidade de compreender cada passo da limpeza dimensional antes mesmo de pensar em seguir em frente, e também estava se esforçando bastante para compreender sua força dos sonhos. Apesar de estar na 4ª dimensão, ele já estava no estado de quase ímpeto. Quem sabe, talvez ele pudesse até mesmo avançar em breve. Dessa forma, ele era um trunfo. Como esperado, quando os nômades viram que Leonel tinha uma existência de 4ª dimensão e 7ª dimensão ao seu lado, eles não conseguiram evitar estreitar os olhos. Isso foi inesperado. O patriarca Chafra também foi pego de surpresa, seus pensamentos se movendo como relâmpagos enquanto ele pensava nas existências da 4ª dimensão que eles poderiam enviar. A verdade infeliz era que a lista era pequena. Não só isso, mas todos eles eram crianças também. Alguns deles tinham apenas 6 ou 7 anos de idade. Eles realmente iriam jogá-los na batalha assim? Olhando para o sorriso no rosto de Leonel, eles franziram a testa. Por um lado, alguém que era tão velho e ainda assim estava na 4ª dimensão não era uma ameaça. Em circunstâncias normais, eles achariam isso hilário, na verdade. Mas o problema era que eles tinham Leonel como um modelo. Poderia haver outro gênio como Leonel entre os humanos? Por mais problemático que fosse encontrar um oponente para Goggles, Eamon quase teve o problema oposto. Havia tantos gênios da 7ª dimensão entre eles que era difícil escolher um para participar. Isso poderia até acabar em algum conflito interno antes mesmo da batalha começar. Leonel fez isso de propósito? Eles achavam que ele era cabeça quente. Mas se ele era, ele não deveria fazer disso uma batalha de 2 pessoas de novo? Por que ele tinha tomado uma decisão tão inteligente? Algo está errado, pensou o patriarca Chafra. Eu deveria continuar. Uma voz ecoou no ouvido do patriarca Chafra. Ele praticamente conseguia ouvir o sorriso nas palavras que transbordavam confiança. Flaura não parecia se importar com o pequeno estratagema de Leonel. O patriarca Chafra olhou para as mãos de Deus ao seu lado. Ele percebeu que estava ansioso para participar, mas parecia que seria sua vez. Leonel não permitiria. Ele acenou com a mão. Traga a pequena raposa e ferrugem aqui. Logo, um menino e um rapaz de pouco mais de 20 anos apareceram. O garotinho poderia ser descrito como fofo como um botão. Ele tinha bochechas grandes e rechonchudas e uma pele rosada que acentuava sua juventude vibrante. Mesmo assim, havia uma esperteza que desmentia sua imaturidade, brilhando em seus grandes olhos verdes. Ele tinha um nível de fofura que poderia fazer uma horda de garotas beliscá-lo até a morte, e isso só se tornou ainda mais adorável quando ele começou a brincar com suas pequenas mãos flutuantes. Leonel riu quando viu o garotinho, não por desdém, mas até ele teve que admitir que ele era muito fofo. Ele quase imediatamente se sentiu ferozmente protetor desse garotinho e não queria ver nada desagradável acontecer com ele, mas foi isso que o fez rir mais. Isso era sem dúvida um índice de habilidade. Parecia que a força dos sonhos do garotinho deveria vir de uma habilidade do tipo encantador. Leonel usaria a tábua da vida para descobrir exatamente o que era, mas ele não queria dar a seus inimigos nenhuma chance de ver através dele. Logicamente, quase ninguém deveria ser capaz de sentir a tábua da vida, mas ele queria manter todos os seus patos em uma fileira. Não adiantava se esforçar demais só por um pouco de curiosidade. Não valia a pena o risco. Esse garotinho era obviamente a raposinha, e o jovem deveria ser. Patriarca, por favor. A voz de Gregvin ecoou de repente. Desde que Leonel apareceu, ele estava olhando para frente com um olhar que poderia matar. Leonel, é claro, o notou e o reconheceu também. Ele simplesmente não se importava em dar a mínima. Me dê essa chance. As íris de Gregvin estavam praticamente vermelhas. Ele também estava na 7ª dimensão. Ele não queria perder essa oportunidade. Ele tinha que participar não importa o que acontecesse. O patriarca Chafra franziu a testa. Era exatamente a situação que ele queria evitar, e ainda assim aconteceu de qualquer forma. Ele acenou com a mão, uma força pressionando Gregvin e silenciando-o. Agora não era hora de permitir tal dissidência. Ferrugem olhou para Gregvin e seu coração tremeu. Havia uma tremenda quantidade de raiva saindo dele em ondas. Até o patriarca Chafra, que tinha acabado de se virar, franziu a testa mais uma vez, olhando para trás. As mãos flutuantes de Gregvin estavam pulsando com uma luz cruel, veias vermelhas pulsando para dentro e para fora da existência enquanto inchavam e encolhiam em rápida sucessão. Ele parecia um cão raivoso, voltando toda a sua agressividade para o patriarca Chafra. Ele não suportava esse homem por bloquear seu caminho assim. Os céus acima do pavilhão dos sonhos tremeram e os pavilhões tremeram.
De repente, bang! As palmas flutuantes de Gregvin aumentaram explosivamente de tamanho. Seu próprio corpo cresceu de menos de 2 metros de altura para mais de 3 naquele exato instante. A supressão do patriarca Chafra sobre ele se despedaçou, mas ele não reagiu como alguém poderia ter pensado a essa situação. Em vez disso, seu olhar brilhou, uma expressão fascinada apareceu em seu rosto. Ele olhou profundamente para Gregvin enquanto muitos dos nômades mais fracos se afastavam, incapazes de suportar a mudança repentina. Interessante, interessante, disse o patriarca Chafra para si mesmo. Então, ele assentiu. Ferrouge, você vai se retirar. Para esta batalha, Gregvin tomará seu lugar. Capítulo 2744. Leonel olhou para Gregvin, seus pensamentos vacilando. Ele tomou nota disso, mas quando olhou para as veias vermelhas, ele vagamente se lembrou de outra coisa. Isso é estranho. Como essas duas coisas podem estar relacionadas? Ele colocou essas coisas no fundo da mente como fazia com tudo. Neste mundo, não parecia que existisse algo como informação inútil. Ele havia perdido a conta do número de vezes que havia conectado assuntos aparentemente não relacionados. Vamos começar. A voz de Leonel ecoou. Ele percebeu que Amon estava praticamente tremendo, mas só conseguiu sorrir amargamente. A aura maléfica de Gregvin era, de fato, provavelmente o pior tipo de resultado para Eamon. Ele já estava nervoso, encarar uma pessoa com uma quantidade tão grande de ódio e animosidade era bem. Leonel colocou uma mão em seu ombro. Não se preocupe, a vitória é certa. Apenas faça o seu melhor, não estou pedindo mais nada. Eamon assentiu, trêmulo. Leonel lançou um olhar para Goggles e este último pareceu sério. Ao ver isso, Leonel sorriu interiormente. Era o Goggles que ele lembrava. O homem era aparentemente um covarde, mas quando chegou a hora de pisar fundo no acelerador, ele o fez sem hesitar. Ele era uma pessoa em cujo caráter Leonel podia confiar. Não importava como ele agisse, Leonel com certeza. Eles venceriam isso. O trio desapareceu, aparecendo em um ambiente familiar, semelhante ao de um tribunal. Eles estavam em um círculo, de frente para os outros em arquibancadas altas, enquanto havia um pódio lá embaixo no meio deles. Parecia um enorme senado, e embora a maioria dos assentos estivesse vazia, diferente da última vez, a atmosfera grandiosa não era menor. Naquele momento, o pódio no centro da sala circular zumbiu e despertou 3 pequenos pilares de luz. Por favor, disse Leonel com um sorriso. De acordo com as regras, Leonel escolhia os participantes, mas era aquele que era desafiado que tinha chance de escolher o desafio real. O problema era que a gama de desafios não era infinita. O verdadeiro mundo dos sonhos geraria 3 aleatoriamente, e eles teriam que escolher entre eles. Mas geralmente havia um equilíbrio excelente entre esses 3 desafios, o que significa que quem escolhesse quase certamente seria capaz de escolher um que melhor lhe conviesse. Leonel já havia dado uma olhada nos 3 primeiros desafios gerados. 2 foram sequências de 1 contra 1, enquanto a última foi de 3 contra 3. Quanto às especificidades dos desafios, uma das sequências 1 a 1 era um desafio besta dos sonhos. Cada um deles lutaria contra o mesmo calibre de besta e quem garantisse a vitória mais rápido seria o vencedor. A segunda era uma sequência de combate 1 contra 1 mais normal, mas era baseada na velocidade de compreensão. Quem entendesse uma force art e a replicasse mais rápido venceria. A terceira, a batalha 3 contra 3, era mais complexa. Essencialmente, ela caía no que era chamado de batalha de centro de controle. Nesse caso, um dos 3 participantes receberia o controle enquanto os outros 2 ficariam cegos. O controlador teria que dar comandos aos seus 2 companheiros de equipe para liderá-los em uma tarefa. A tarefa poderia cair em uma miríade de categorias. Esta era um labirinto de force arts. Exigia a ação de ambos os companheiros de equipe cegos para destrancar as saídas. Como tudo isso relacionado ao pavilhão dos sonhos, era excessivamente complicado. A escolha do desafio foi uma batalha por si só, no entanto. O chefe pavilhão dos sonhos adversário tinha bastante pressão sobre sua cabeça porque a maneira como ele escolheu poderia revelar os pontos fortes e fracos de sua equipe, algo que poderia ser aproveitado quanto mais longas as rodadas se tornassem e quanto mais fundo ele entrasse na sequência de desafios. Havia outra variável a ser considerada que era chamada de twist. Este twist foi incorporado aleatoriamente, não importa o tipo de desafio. Ele ajustaria as regras aqui levemente. Não o suficiente para mudar completamente o desafio, mas o suficiente para que pudesse ser uma surpresa. Isso significava que além de escolher os desafios, o patriarca Chafra tinha que ser cauteloso sobre quais twists poderiam aparecer. Se ele escolhesse um desafio no qual não fosse proficiente apenas para despistar Leonel, um twist poderia aparecer e fazê-lo sofrer. No entanto, se ele escolhesse um desafio no qual estivesse confiante, mesmo que uma reviravolta aparecesse, ele ainda estaria pronto para lidar com isso de qualquer maneira. Esse era o ato de equilíbrio que ele teria que jogar. Era semelhante a um jogo de xadrez dentro de um jogo de xadrez. Para a surpresa dos espectadores, porém, o patriarca Chafra não levou seu tempo para analisar cada uma dessas opções. Ele imediatamente escolheu a batalha 1 contra bestas dos sonhos, e também imediatamente fez dela uma batalha de chefes do pavilhão dos sonhos. Leonel sorriu. Confiantes, não é? O raciocínio do patriarca era claro para Leonel. Ele queria uma vitória rápida e decisiva, uma que desmoralizasse Leonel e seus parceiros. Os 2 desapareceram da corte de reunião e apareceram no topo de uma montanha. Cada um estava em sua própria montanha, separados por mais de 100 quilômetros e ainda assim capazes de ver um ao outro com absoluta facilidade.
Ambas as montanhas tinham topos planos, suaves e quase tão reflexivos quanto o mármore. Os dourados e brancos brilhantes do verdadeiro mundo dos sonhos eram tão vibrantes quanto sempre, pintando a imagem de um paraíso. Naquele momento, uma força-arte dourada apareceu no alto dos céus acima de ambas as montanhas. Elas se expandiram rapidamente até que apagaram os céus, girando como um par de lindos círculos mágicos. Então, um raio de luz surgiu do centro deles e atingiu as montanhas de topo plano. Quando o feixe desapareceu, a imagem bruxuleante de uma besta tomou forma e então se solidificou. Naquele momento, os dois imediatamente se lançaram em ação. A sequência de desafios começou e um sorriso brilhante se espalhou pelo rosto de Leonel. O mundo não pôde deixar de pensar. Onde estava seu cansaço? Capítulo 2745. O grito de um pássaro ressoou pelos céus e as penas floresceram. Uma coruja das estrelas das neves apareceu, uma criatura deslumbrante com certeza. Ela tinha tufos brancos como a neve ao redor do pescoço, suas penas eram de um branco brilhante com veios de ouro delicado. Toda vez que ela batia suas asas, uma chuva de penas de neve caía. Comparado à primeira vez que Leonel entrou em uma sequência de desafio, essas criaturas estavam em outro nível. Esta coruja Sovstart sozinha tinha uma envergadura de quase 4 metros, e quando ela o atacou de cima, parecia que poderia decidir sua vida e morte com pensamento. Ele poderia realmente começar a exalar um pouco da majestade de um verdadeiro enviado da criação, uma besta que não era apenas um fator de linhagem da sexta dimensão, mas uma que tinha sido uma besta divina entre os deuses. Leonel encontrou seu olhar e sorriu. Sua força dos sonhos floresceu e suas vestes e coroa de ouro prateado tomaram forma ao redor dele. Sua coroa pairava sobre sua cabeça como uma auréola e seu cabelo violeta claro dançava mais como fios de luz do que como filamentos tangíveis. Ele estendeu a mão e uma chuva de artes da força tomou forma ao redor dele, um ar auspicioso que poderia ressoar com os sinos mais antigos que floresciam. Natural Force Artes começou a tomar forma e desceu dos céus não muito diferente das penas do pássaro acima dele. Ao mesmo tempo, a aura de uma ordem das estrelas sábias floresceu e ele parecia estar acima das massas. O que você está fazendo aí em cima? Leonel falou, sua lança finalmente se solidificando em sua palma apenas para se tornar uma flecha no arco que se formou em sua outra. Você não acha que é um pouco arrogante demais? Leonel sorriu, apontando seu arco e lança para o céu. Bang! A lança disparou para cima, a chuva de artes da força natural formando uma espiral de bronze ao redor dela. O espaço estremeceu e o vento foi cortado. A coruja das neves sentiu perigo e correu para desviar para o lado, mas uma ferida aberta atravessou sua asa. Leonel sacudiu o pulso e o arco desapareceu, outra lança tomando forma. Como em todas as sequências de desafio, ele só podia usar a força dos sonhos a menos que houvesse itens externos especiais. Mas nessa forma de sequência de desafio não era permitido. Como tal, você viveria e morreria pela manipulação da sua força dos sonhos. Isso fez com que as pessoas pensassem que conheciam Leonel perfeitamente, mas não sabiam de uma coisa muito específica. Leonel não só havia se destacado, o que lhe permitiu demonstrar muito mais poder agora do que nunca, mas também estava utilizando algo que não havia usado no primeiro round. Artes da força natural. Force Artes era um método mais fácil de aumentar o poder da sua força dos sonhos. Era um canal através do qual alguém poderia dar forma à sua força dos sonhos. Se você não tivesse uma soberania dos sonhos, esta era a melhor opção disponível para você se não pudesse trazer tesouros externos. Mas também foi precisamente porque Leonel era um soberano dos sonhos que ele não conseguiu participar desse aumento de poder. O que uma Force Art poderia fornecer, sua soberania dos sonhos já fez. E qualquer Force Art que pudesse fornecer mais do que sua soberania dos sonhos levaria muito tempo para ser atraída para a batalha. O que eles não sabiam era que com seu índice de habilidade de controle, até mesmo Force Arts grandes e complexas poderiam ser desenhadas por Leonel quase instantaneamente. Ele só precisava acionar um protocolo e sua força dos sonhos se moveria por conta própria, mesmo sem sua intervenção. Mas ainda mais importante do que isso, como eles poderiam saber que para Leonel, criar arte da força natural era tão fácil quanto respirar? A lança de Leonel se solidificou e ele apareceu diante do pássaro que descia. Ele lançou um golpe de garra bem na garganta dele, mas sua lança dançou em resposta. Abaixo de seus pés, natural Force Artes de bronze floresciam. A cada passo que ele dava, como os delicados lotos da primavera, outro florescia. Sem o conhecimento de quem assistia naquele momento, toda a força dos sonhos acumulada na região se uniu, envolvendo a ponta da lança de Leonel em uma espiral que quase a fez parecer mais uma lança do que sua arma de haste de escolha habitual. A garra da coruja estrela nevada foi obliterada e uma chuva de força da neve caiu. O casaco de penas da coruja estrela nevada brilhou e pareceu ser protegida por uma capa de cristais em um instante. Mas a essa altura, ela já havia perdido o uso de uma asa e uma garra. Seu equilíbrio foi completamente desequilibrado e não parecia haver nada que ela pudesse fazer enquanto Leonel se aproximava dela novamente. O sorriso selvagem em seu rosto apenas ficando maior e maior. Ele conseguia se lembrar vividamente da cidade coruja. Cada rua, cada prédio era tão meticulosamente planejado e esculpido que mesmo estando ali, eles permitiam que o fluxo da força dançasse no ritmo do mundo. Esse ritmo único, essa ressonância, chamou Leonel. A força do sonho sussurrou em seu ouvido, e pela primeira vez em muito tempo, seu núcleo mágico respondeu ao chamado. A muito esquecida arte da força natural que ele havia reivindicado dos julgamentos de Merlin, a mesma que envolvia a base de seu núcleo mágico tornou-se vibrante. Uma árvore antiga zumbiu. Cada arte de força natural formada por Leonel se tornou como um tônico para ela e as folhas individuais de seu núcleo mágico dançaram. Naquele momento sua influência havia florescido tão amplamente que até mesmo a força dos sonhos, a 100 quilômetros de distância, no pico da montanha do Patriarca Chafra, estava sendo arrancada. A risada calorosa de Leonel encheu os céus.
Ele continuou tendo que se conter, continuou tendo que andar na ponta dos pés perto dessas pessoas. Como ele poderia não ficar frustrado? Mas pelo menos por hoje e pelas próximas semanas, ele deixaria sua fera correr solta. Seus cabelos dançavam e sua lança golpeava, dividindo o mundo em dois. Capítulo 2746. A lança de Leonel atravessou a cabeça da coruja Estrela da Neve antes que o patriarca Chafra pudesse reagir. Este último estava esperando o momento certo, já tendo ajustado sua força para ser marginalmente superior à da Senhora Coração de Brasa. Ele assistiu a cada segundo daquela batalha, então sabia exatamente o quanto precisava derrotar todos eles. Mas quando Leonel de repente irrompeu com uma força que estava muito além de seus cálculos, ele percebeu que algo havia dado errado. Embora ele pudesse rapidamente aumentar sua força e matar esta coruja Estrela da Neve diante dele num piscar de olhos, se ele fizesse isso, o que aqueles que assistiam pensariam? Era melhor se ele fingisse ser pego de surpresa e chocado, e só então ele aumentaria sua força para dar um golpe. Pelo menos naquele ponto, pareceria mais natural. No entanto, quando ele olhou para ver a situação e ter uma avaliação mais precisa da força de Leonel, ele viu um jovem com um olhar zombeteiro olhando para ele, quase como se Leonel pudesse ver através de seus pensamentos e estivesse implorando para que ele tomasse uma atitude. Leonel girou o pulso e o corpo da coruja Estrela da Neve se despedaçou. Ele caminhou até o meio do pico plano da montanha e pegou o orbe que era sua recompensa pela vitória antes de desaparecer. Quando ele apareceu mais uma vez, Eamon e Goggles. Viu o que eu quis dizer? Não há nada de grande ou assustador nessas pessoas. Leonel deu um tapinha nas costas de Eamon. Eamon exalou um suspiro, sentindo-se mais confiante também. Não era porque ele sentia que era tão bom quanto Leonel, mas porque ele sentia que Leonel não estava mentindo quando disse que era bom o suficiente para vencer sozinho. Ele assistiu à última batalha e sabia que a razão pela qual Leonel perdeu foi por uma questão técnica e pela pontuação total, sem falar nas penalidades. Mas agora ele tinha companheiros de equipe de verdade, e era por isso que seria improvável que algo assim acontecesse novamente. Perder não significava que você acumulava 0 pontos. Tudo dependia do desempenho. Então, mesmo se ele perdesse, contanto que ele se saísse bem o suficiente, Leonel deveria ser capaz de compensar. Nesse tipo de situação, o que ele tinha a temer? Acima deles, um feixe de 2 luzes apareceu horizontalmente, uma representando o pavilhão Vasto Sonho e a outra representando o pavilhão Sonho Chafra. Eles não nos dão o total de pontos real? Eamon perguntou por curiosidade. Leonel riu. Os superiores complicaram demais as regras porque acham que isso os faz parecer mais espertos do que realmente são. Se você quer o total de pontos real, precisa analisar a batalha inteira e levar em consideração dezenas de variáveis. Caso contrário, você só pode olhar para essas vigas. Quem sentir a viga primeiro vence. Eamon ficou um pouco desapontado. Ele tinha visto algumas dessas fórmulas. Ele não conseguia desviar o esforço para calcular nada, ou então ele acabaria sofrendo no final devido à força do sonho esgotada. Leonel olhou para cima e encontrou o olhar do patriarca Chafra com um sorriso. Considerando tudo, ele pode ter recebido um pequeno bônus por vencer. Mas como o patriarca Chafra não levou muito mais tempo do que ele, as pontuações ainda estavam bem próximas. Mas Leonel não se importava muito. Ele só precisava vencer para tranquilizar Eamon. Se ele estivesse muito na sua própria cabeça, ele teria um desempenho ruim e acabaria sofrendo. Assim haveria equilíbrio. Os punhos de Gregvin tremeram, cerrando-se alto no ar. No mundo real, isso quase certamente teria causado algum tipo de fenômeno. Mas esse espaço era muito resistente, reforçado por todos os 9.999 pavilhões dos sonhos. Ele não tinha chance. Naquele momento, outro conjunto de 3 desafios apareceu e coube ao patriarca Chafra escolher novamente. Mais uma vez, eles eram uma série de opções equilibradas. No entanto, desta vez, o patriarca escolheu uma batalha de 3 contra 3 muito semelhante ao desafio do labirinto anterior. No entanto, este era muito mais complexo, não em termos de regras, mas sim em termos do que exigia para os 2 chefes do pavilhão dos sonhos. O desafio era conhecido como desafio do tipo cadeia. Isso porque ele exigia uma série de ordens para descer uma cadeia de comando, onde a situação poderia mudar a qualquer momento. Leonel controlaria um de seus subordinados, enquanto este controlaria o outro, formando uma cadeia. Nessa situação, Leonel estaria retransmitindo ordens para Eamon. Eamon estaria diante de uma force arte em constante mudança que decidiria a situação de Goggles. O verdadeiro problema, no entanto, era que Leonel só conseguia ver uma situação de cada vez, fosse Goggles ou Eamon, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Enquanto Goggles e Eamon só conseguiriam ver suas próprias situações. Assim que o desafio foi escolhido, Goggles e Eamon desapareceram, junto com Pequena Raposa e Gregvin. Isso levou os 2 chefes de pavilhão. Leonel já havia parado de prestar atenção no patriarca quando uma tela apareceu diante dele. Primeiro, ele verificou Eamon. Eamon também estava em uma região do tipo centro de controle, mas estava em um caminho de tipos, avançando. Esse caminho desviava para muitos mais adiante, alguns dos quais estavam cheios de perigo, alguns dos quais não estavam. Eamon tinha o controle de uma arte da força dentro de seu centro de controle que podia decidir os caminhos que ele seguia, mas enquanto ele podia ver a arte da força, ele não podia ver a situação lá fora. Então, ele verificou Goggles. Goggles estava em um labirinto, no entanto, ele estava imóvel, preso em uma bola rolante. Isso lembrou Leonel de um jogo que ele tinha jogado na Terra. Ele teve que inclinar o labirinto para ajudar Goggles a rolar para fora da masmorra. Ou mais precisamente, Eamon teve que mudar a arte da força antes dele, e Goggles teve que reagir apropriadamente. Capítulo 2747.
Leonel teve uma visão geral da situação em um instante e então se virou para Eamon. Ele já havia memorizado a posição de Goggles e uma grande parte do labirinto. Como esperado com a maioria das coisas relacionadas aos especialistas da força dos sonhos, nem mesmo Leonel conseguiu memorizar o labirinto inteiro de uma vez. Nem queria desperdiçar o tempo que precisaria para isso. Eamon já estava avançando, e só faltava uma fração de segundo para ele decidir seu caminho. Isso foi feito obviamente de propósito para não deixá-los descansar por muito tempo. A questão era que se ele desse a Eamon uma diretiva que ajudasse Goggles, ele seguiria por um caminho mais perigoso. Mas se ele escolhesse o caminho mais seguro para Eamon, então Goggles rolaria para mais longe da saída. Obviamente, isso era algo diferente de equilibrar, especialmente quando esse desafio tinha um twist. Leonel já percebeu isso. Havia uma segunda força arte no centro de controle de Eamon que não deveria estar ali. Após analisá-la, Leonel percebeu que era uma plataforma de teletransporte. Sob o desafio usual, se Eamon seguisse o caminho errado, o centro de controle seria fustigado pela força dos sonhos, enfraquecendo suas defesas. Quanto mais perigo Leonel colocasse Eamon, mais a força dos sonhos enfraqueceria as defesas do centro de controle até que ele desmoronasse completamente. Se isso acontecesse, a perda seria deles e eles seriam teletransportados para fora. No entanto, claramente a reviravolta neste era que Eamon teria que enfrentar os bestas dos sonhos pessoalmente. Essa plataforma de teletransporte deveria permitir que os animais entrassem no centro de controle. Quando isso acontecesse, o caminho em que Eamon estava seria interrompido e Leonel não seria capaz de efetuar mudanças para Goggles até que Eamon derrotasse a fera. Pelo que Leonel podia dizer, porém, ele poderia ajudar Eamon a lutar contra a besta, só tinha que ser por meio de mudanças na arte da força. E mais uma vez, ele só podia retransmitir ordens. Interessante, há muitas variáveis a serem consideradas, e cada camada torna tudo mais complexo. Se ele ajudasse Eamon demais, Goggles rolaria cada vez mais para longe da saída. Mas se ele não ajudasse, então Eamon teria que lutar batalhas para as quais ele talvez não estivesse preparado. A última camada oculta de complexidade era que nem todas as ameaças eram criadas iguais. Havia uma ampla gama de bestas de diferentes níveis de poder que estavam presentes nos caminhos. Prepare-se, Eamon, o primeiro está chegando. Leonel tomou sua decisão e transmitiu suas ordens. O centro de controle de Eamon desviou para a esquerda e, ao mesmo tempo, Goggles rolou em direção à saída. Ele escolheu permitir que Eamon lutasse essa batalha. Eamon estendeu as mãos para frente e ajustou a arte da força. Ele sentiu o centro de controle balançar e a inércia inclinou seu corpo. Ele sabia que havia virado para a esquerda como resultado. O centro de controle era uma grande esfera prateada, pelo menos era o que parecia por dentro. Tinha 20 metros de raio e não havia muita manobra. Qualquer ameaça que aparecesse seria problemática de lidar apenas por esse motivo, mesmo ignorando a força que eles pudessem ter. O centro de controle balançou até parar e os cabelos de Eamon ficaram em pé quando a segunda força arte começou a brilhar. Logo, uma raposa de cauda estrelada de 1 metro de altura apareceu, mostrando os dentes enquanto se lançava em sua direção. Eamon subconscientemente pegou um talismã, apenas para perceber que não tinham consigo. Como ele poderia se ninguém tinha permissão para levar tesouros? Tudo estava selado. Ele entrou em pânico por um momento antes que uma voz ecoasse em sua cabeça. O mundo é seu talismã. As palavras o fizeram tremer. A força arte não serve apenas para teletransporte, ela também é um tabuleiro de xadrez. Sinta seus golpes, imagine que é um dos seus talismãs. A primeira vez que Leonel conheceu Eamon, ele era um homem que usava talismãs em tudo. Ele até os colocava no corpo para aumentar sua força. Desde então, Leonel aprendeu muito mais sobre esse mundo e obviamente passou a entender os talismãs também. Eles eram apenas materiais especiais capazes de dar às artes da força mais substância e poder. Ele gostava de imaginar plataformas de teletransporte quando pensava em talismãs. Plataformas de teletransporte eram geralmente desenhadas em plataformas estáveis esculpidas em minérios de força espacial para reforçar seus poderes. Isso permitia que viajassem por distâncias impossivelmente grandes em um instante. O material usado em uma plataforma de teletransporte era tão importante quanto a arte da força esculpida nelas. Talismãs eram versões em menor escala dessa coisa exata. Nem todo mundo conseguia casualmente sacar força artes no ar como Leonel, e mesmo se conseguissem, era muito mais fraco do que usar apenas um talismã. Por causa do pequeno Tolle, quando Leonel ativou sua armadura divina, foi como se todo o seu corpo tivesse se tornado um talismã, e suas artes da força desenhadas estavam em um nível totalmente diferente. Ele literalmente tinha uma besta do infinito ao seu lado, e podia criar casualmente quantas plataformas de teletransporte quisesse do nada. Mas novamente Eamon e outros não tinham tais habilidades. Normalmente era isso. Leonel queria abrir Eamon para um mundo inteiramente novo. Talismãs eram ótimos, mas eram, em última análise, itens de uso único ou finito que eventualmente se desgastariam. O que Eamon faria se ele ficasse sem? Quanto a ele ser capaz de dar esse passo, bem, isso caberia a ele. Os olhos de Eamon brilharam quando ele pressionou o pé no chão. Uau! Lindas runas dançavam e a arte da força dourada parecia se tornar tridimensional. Rapidamente, inúmeras runas cobriram o corpo de Eamon, formando uma armadura que o protegia. Quando ele terminou, a raposa de cauda estrelada já tinha se lançado contra sua garganta. Ele mordeu um Eamon nervoso, mas acabou quebrando os dentes nas defesas. Leonel assistiu a esse assunto sem palavras. Se Eamon tivesse apenas direcionado aquelas runas para a raposa de cauda estrelada, ela nunca teria tido a chance de atacá-lo. Ele esfregou as têmporas. Parecia que Eamon ainda tinha um longo caminho a percorrer. Uma risada saiu dos lábios de Leonel. Capítulo 2748. Minerva tossiu um bocado de sangue, mas seus passos permaneceram firmes. Ela caminhou de volta para seu pavilhão dos sonhos. Quantos já foram?
O pavilhão dos sonhos era, sem surpresa, um alvo principal dos God Descendants invasores. Era um ponto de estrangulamento estratégico, e o poderoso Bolhas garantiria que isso continuasse sendo o caso. Um chefe de pavilhão teria um grande controle sobre a área e, como tal, permitiria que Minerva exibisse uma força não menor que a de seus ancestrais dentro de suas fronteiras. Infelizmente, tal vantagem só poderia durar até certo ponto, principalmente quando eles estavam determinados a garantir que ela não durasse muito. A raça coruja havia perdido sua herança e havia apenas um pequeno número de especialistas da força dos sonhos, comparativamente falando. No passado, até metade de sua raça teria tal afinidade, mas agora seus 3 a 5% já eram mais do que a maioria poderia reforçar. Por causa disso, havia menos pessoas que podiam lutar no campo de batalha, que era o pavilhão dos sonhos, e muito disso recaiu sobre seus ombros. Embora se você fosse poderoso, você poderia ignorar a força dos sonhos contanto que o chefe do pavilhão não a estivesse usando ativamente para mirar em você, ainda haveria uma queda no poder de combate que viria ao desviar um pouco de força para proteger sua mente. Devido a isso, se você não tivesse uma excelente afinidade com a força dos sonhos, lutar neste campo de batalha seria inútil, e isso nem sequer mede o fato de que muitos daqueles 3 a 5% eram fracos demais para participar de tal batalha para começar. Entretanto, mesmo através das manchas de sangue no rosto outrora lindo de Minerva, não se via nada além de uma indiferença enorme. A cada batalha, ela sentia sua força dos sonhos avançando. Quem ousaria provocar a raça coruja no passado? Mesmo com sua herança cortada, eles ainda estavam entre os melhores crafters entre os semideuses, e isso nem sequer mencionava seu fator de linhagem ou força pessoal. Mesmo agora, foi necessária a descida de deuses literais para que eles fossem colocados nessa situação. Isso tudo era para dizer que em toda a sua vida, Minerva nunca havia realmente lutado uma batalha total. Ela sempre esteve além de seus pares, e partidas amistosas não conseguiam igualar esse tipo de intensidade. Só agora ela percebeu o quanto andar na linha entre a vida e a morte poderia estimular seu potencial. Ela não conseguia deixar de se perguntar se era por isso que Leonel sempre foi tão capaz de realizar o aparentemente impossível. Em breve, ela pensou consigo mesma, sentando-se fracamente em seu trono. Naquele momento, o que soou como o chamado de uma fênix ecoou pelos céus. Os pensamentos de Minerva mudaram e o pavilhão dos sonhos projetou as imagens que ela queria ver em sua mente. Como esperado, um enxame de brasas celestiais apareceu. Finalmente. Agora a verdadeira batalha começaria. A determinação floresceu em suas íris rosa refletidas, a aura de uma imperatriz emanando dela em ondas imponentes. Os corujas foram forçados a abaixar a cabeça por tanto tempo, ela lembraria ao mundo que eles também tinham um lugar entre os deuses. 3 jovens da raça do vazio assistiram a essa cena com as sobrancelhas franzidas. Eles entraram e saíram das batalhas, aproveitando certos pontos estratégicos para reunir recursos e enriquecer. Honestamente, eles não levaram nada disso a sério e pensaram que a batalha terminaria em apenas alguns dias. Contanto que o pavilhão dos sonhos caísse, tudo se alinharia de acordo. Mas, para sua surpresa, não apenas o pavilhão dos sonhos conseguiu se manter firme, mas os corujas eram muito mais resilientes do que eles imaginavam. À medida que as batalhas avançavam, eles mostravam cada vez mais força e pareciam estar melhorando rapidamente. Diante de seus olhos, eles estavam observando a evolução de uma raça que havia passado por um grande período de paz retornando a uma era devastada pela guerra. E os resultados eram quase assustadores. Cada um melhorou aos trancos e barrancos a cada batalha. Mesmo se você matasse um, mais 3 se levantariam e melhorariam a ponto de poderem cobrir a perda apenas com sua força de batalha aumentada. A raça Minerva nunca foi muito conhecida por sua força de batalha. Eles sempre usaram sua criação para compensar essa lacuna. Mas de alguma forma, os corujas não só conseguiram manter o talento para o artesanato, mas também criaram um grande talento para o combate que o sustentava. O fato de não terem se concentrado na criação por gerações permitiu que eles evoluíssem por outro caminho, e agora a raça do vazio e outros membros de sua facção estavam sofrendo o impacto disso. Há algo errado com esta imagem. Eles fizeram isso de propósito? É o que parece. Eles vêm tentando se distanciar do nome Minerva há tanto tempo, e se tudo isso fosse uma manobra? Todos ficaram em silêncio. Eles realmente não queriam arriscar suas vidas nessa batalha, mas parecia que eles não tinham escolha. Um deles riu de repente, um sorriso dentuço se espalhando por seu rosto. Sua pele de galáxias e nebulosas se partiu. Depois que um deles sorriu, os outros seguiram o exemplo, com uma profunda sede de batalha praticamente transbordando deles. Morte? Eles eram a poderosa raça do vazio, quando eles já tinham temido a morte? Os corujas achavam que eram os únicos que podiam seguir aquela linha da vida e da vida após a morte? De repente, todos os 3 esticaram as palmas das mãos e as colocaram uma sobre a outra. Ah, eu escolho primeiro. Quero a moça do pavilhão dos sonhos. Os outros 2 estalaram a língua e retraíram as palmas das mãos. Tudo bem, então eu pego o pavilhão dos sonhos da besta. Um bando de animais tentando ser iluminados, eu vou derrubá-los. Foda-se vocês 2, o último xingou. Parecia que ele estaria em uma terra de ninguém. Esperançosamente algo interessante surgiu. Capítulo 2749. Os 2 jovens da raça do vazio riram e dispararam em 2 direções diferentes, deixando o último ainda resmungando. Elo Rei apareceu bem acima do pavilhão dos sonhos. Ele estava nos céus apesar de estar apenas na 7ª dimensão. As leis deste mundo eram completamente incapazes de constrangê-lo. Se ele quisesse pisar nas nuvens, ele o faria.
Quem eram esses vermes para lhe dizer o que ele podia ou não fazer? Pequena coruja, que tal você sair e brincar? Ele anunciou sua chegada com uma cadência estrondosa. Universos que pintavam sua pele tremeluziam descontroladamente com luz, um trio de buracos negros aparecendo em suas costas no momento em que ele cerrou os punhos. Naquele momento, ele parecia ter o poder de acabar com toda a existência. Lá embaixo, havia várias escaramuças em andamento. Descendentes da raça do vazio lutavam contra corujas de todas as formas e tamanhos, mas ele não parecia se incomodar com essas batalhas. Ele nem tentou influenciá-los. Esses idiotas finalmente conseguiram fazer seu sangue ferver um pouco. Ele não iria estragar sua própria diversão desperdiçando seu tempo com assuntos triviais. Minerva saiu lentamente do pavilhão dos sonhos, seus passos lentos e suas asas arrastando no chão. Seu vestido estava rasgado e tosquiado, coberto de sangue que pintava uma variedade de cores como se ela tivesse matado todos os tipos de raças. Suas asas estavam quebradas em muitos lugares, mas de repente ela as flexionou, colocando-as de volta no lugar com um único pensamento. Sua expressão não mudou nem um pouco quando ela os agitou uma vez, voando em direção ao céu como um meteoro em queda. Bang! Ela parou repentina e bruscamente, enquanto nuvens de tons rosa, violeta e azul celeste se despedaçavam sob as asas violentas. Naquele momento seus passos também pisaram no ar vazio como se ela estivesse caminhando em terra firme. Se ela quisesse pisar nas nuvens, ninguém poderia impedi-la também. Runas douradas dançavam e brilhavam em suas asas brilhantes, mas logo elas ficaram contornadas com uma cor rosa que pegou Elo-Rei desprevenida. Aquela cor rosa exalava uma aura assustadoramente próxima da Minerva. Hehe, Elo-Rei riu. Parece que a Minerva está escondida há muito tempo. Minerva olhou para cima e encontrou o olhar dele, o dela cheio de uma arrogância desenfreada. Você fala com confiança, sem nenhuma outra razão além de seu status como membro da raça do vazio. Você acha que isso tem algum valor para mim? Elo-Rei riu para os céus, os 3 buracos negros atrás dele dobraram de tamanho de repente e depois dobraram novamente. Num piscar de olhos, cada um tinha mais de 20 metros de diâmetro, e olhar para qualquer um deles era como afundar em um miasma infinito de desespero. A poderosa raça do vazio é suprema. Sua voz ecoou. É mesmo. Tudo que vejo é um grupo de covardes relutantes em enfrentar Plutus. As palavras foram o suficiente para que faíscas voassem. Naquele instante, os dois desapareceram num piscar de olhos, os céus desabando sob a colisão. Por um triz, Leonel, Goggles e Amon garantiram outra vitória. Os totais de pontos foram muito mais próximos dessa vez, mas Leonel conseguiu manobrar melhor que o patriarca Chafra devido a um fato simples. A habilidade de Amon em usar as artes da força estava além da de Gregvin. Gregvin tinha talento, mas ele tinha se concentrado em combate durante boa parte de sua vida. Mesmo com a direção do patriarca Chafra, ele estava com uma deficiência considerável e o resultado disso era um atraso na execução das ordens do patriarca Chafra. Não foi até que Gregvin chegou a um mundo completo que ele descobriu que tinha talento para a força dos sonhos. Antes ele era muito parecido com um certo general da Legião de Caçadores, não querendo correr o risco. De volta ao Dimensional Verse, a maioria tinha que correr um risco para ver se tinha talento para a força dos sonhos ou não. Era preciso lembrar que quando Leonel encontrou Força dos Sonhos pela primeira vez, era uma morada evitada na cidade do Coração Valente, uma que ninguém ousava entrar e ele escolheu fazer isso por capricho. Ele nem sequer entendia os riscos naquela época, ou talvez ele também não teria sido tão ousado. Afinal, se você inundasse sua mente com Força dos Sonhos e não tivesse afinidade, você poderia se perder em uma espiral infinita de memórias e ser incapaz de se livrar. Você efetivamente se tornaria um vegetal. O patriarca Chafra pensou que a destreza de combate de Gregvin seria uma vantagem neste caso, mas por causa da reviravolta, o que provavelmente seria uma vitória marginal para ele se tornou uma derrota. A expressão de Gregvin era bem feia de se ver enquanto eles davam um passo para fora, mas o patriarca Chafra parecia despreocupado. Ele já tinha percebido que havia uma possibilidade de isso acontecer, era por isso que ele originalmente não tinha escolhido Gregvin. Ele mudou de ideia no final sob a súplica de Gregvin, mas obviamente as palavras de Gregvin sozinhas não foram o suficiente para ele dar tal passo. Obviamente, ele tinha outros motivos para tomar tal decisão. Levou meio mês inteiro para que aquela rodada fosse concluída. Alguns desafios levariam muito mais tempo do que outros, e isso não era muito surpreendente. Dito isso, testes mais longos também forneceram mais pontos. Devido a isso, eles já tinham preenchido um quinto de suas barras e, devido a isso, a vitória marginal da primeira rodada quase foi apagada. Para o olho destreinado, eles quase pareciam pescoço a pescoço. No entanto, Leonel também não se incomodou, sentindo que a questão estava apenas começando a melhorar. Mais 3 desafios apareceram, e o patriarca Chafra apenas olhou para eles por um momento antes de escolher um. Os olhos de Leonel se estreitaram e Amon empalideceu. Este foi outro desafio 1 contra 1, e desta vez, o patriarca Chafra definiu os desafiantes como 2 existências da 7ª dimensão. Parecia que ele havia usado os 2 primeiros desafios para entender os pontos fortes e fracos da equipe de Leonel. Agora o contra-ataque começaria. Capítulo 2750. Mantenha a cabeça erguida. Não tenha medo de renunciar se for preciso. Leonel sorriu e deu um tapinha nas costas de Amon. Como você pode ver, quando estamos juntos, eles não têm chance contra nós. Renunciar não era uma questão simples. Depois de fazer isso, havia 2 opções que poderiam ser tomadas. A primeira era que o chefe pavilhão dos sonhos o substituísse, e a segunda era desistir de todos os pontos completamente. Havia uma terceira opção, mas isso tinha que ser acionado por uma série de coincidências, e também exigia algum esforço extra.
Esta terceira opção era substituir o candidato por alguém que não fosse o chefe de pavilhão, mas isso exigia duas coisas. A primeira era sacrificar alguns dos seus pontos e a segunda era que o substituto tinha que se encaixar nos critérios daquele que eles estavam substituindo. Quando um chefe pavilhão dos sonhos substituía um participante, seu total de pontos seria nerfado. No entanto, contanto que a substituição normal compartilhasse a dimensão da pessoa em questão, o único sacrifício de pontos seria a perda inicial. Como esperado com os assuntos do pavilhão dos sonhos, este assunto foi propositalmente prolixo demais. Ele forçou os participantes a calcular muitas coisas e pesar os prós e contras de cada ação. Resumindo, se Amon decidisse desistir, eles poderiam desistir da rodada completamente, substituí-lo por Leonel em troca de uma redução nos pontos, ou substituí-lo por outra existência da sétima dimensão em troca de um número definido de pontos. Basicamente, era uma rodada em que Leonel sentia que poderia esmagar o oponente, então era melhor aceitar o nerf em pontos, mesmo que fosse substancial. Mas se fosse uma rodada acirrada como a primeira ou a segunda, talvez fosse melhor entregar uma determinada quantidade de pontos em troca da substituição de Amon por outra pessoa. O problema com essa segunda opção, porém, era que Amon seria substituído permanentemente pelo restante da sequência de desafios e não poderia ser trazido de volta nem mesmo por meio de outra sequência de substituição. Então, quando Leonel disse a Amon para desistir se ele realmente quisesse, ele estava basicamente pensando apenas em substituí-lo pessoalmente. Eles não tinham mais ninguém para trocar por Eamon ou Goggles por falar nisso. Eram só os três. Eamon cerrou os dentes. Eu consigo fazer isso. Leonel sorriu. Era exatamente isso que ele queria ouvir. Mimar um pouco Eamon durante o segundo round estava dando frutos. No entanto, isso seria difícil. Não havia força e artes para manipular, era uma batalha 1 contra 1 entre ele e Gregvin. Se ele não tomasse cuidado, poderia muito bem perder a vida. Então, Leonel teve que lembrá-lo de proteger seu sustento como primeira prioridade. Logo, os dois desapareceram. Eamon estava no topo de uma montanha plana, tentando controlar sua respiração irregular. Esta arena não era muito diferente daquela em que Leonel e o patriarca Chafra lutaram, mas a diferença era que eles não estavam em montanhas separadas. Eles estavam bem em frente um do outro, separados por não mais do que algumas dezenas de metros, ao contrário das centenas de quilômetros que separavam os dois primeiros. O coração de Eamon praticamente queria sair do peito. Ele olhou para cima e viu aquelas palmeiras enormes nos céus, decoradas com veias e runas vermelhas. Elas realmente pareciam as mãos de Deus. Ele cerrou os punhos. Eu aconselho você a desistir. Se você ousar ficar no meu caminho, eu vou te matar sem nenhuma outra razão além de garantir o maior número de pontos. A voz de Gregvin estava encharcada em uma escuridão abissal. A cada dia que passava, ele parecia ficar cada vez mais irritado. Do jovem alegre que ele já foi, ele realmente parecia não querer nada mais do que ver o mundo queimar. Leonel havia tirado tudo dele, e ele jurou um dia tirar tudo de Leonel. Um arrepio frio subiu pela espinha de Eamon, mas ele apertou os punhos com mais força, circulando a força dos sonhos ao seu redor e tentando formar quase talismãs o mais rápido possível. Quanto mais tempo ele conseguisse durar, mais pontos eles ganhariam. Ele não precisava vencer, ele só precisava não desistir completamente da vitória. Esse tipo de batalha direta 1 contra 1 daria o maior potencial para a disparidade de pontos. Se um lado perdesse rapidamente, isso poderia abrir uma grande lacuna. Ele tinha que segurar o máximo possível para garantir que a lacuna permanecesse a menor possível. Gregvin realmente riu quando viu que Amon ousou ficar. Você sabe por que eu odeio tanto Leonel Morales? Os olhos de Gregvin ficaram vermelhos, seu cabelo preto dançando no ar enquanto ele olhava diretamente nos olhos de Amon. Ele massacrou meu povo. Guerreiros plebeus, homens, mulheres, adultos, crianças. Ele não deu a mínima, ele massacrou cada um deles. O homem que você respeita tanto não passa de um demônio encarnado em pele humana. Ele não tem base nem moral, e ainda assim você luta por ele? As pupilas de Amon tremeram. Ele não sabia do que Gregvin estava falando, mas não parecia estar mentindo. Mesmo assim, ao mesmo tempo, ele podia sentir uma força dos sonhos opressiva atacando sua psique repetidamente. Se ele fosse muito casual, ele poderia perder sem entender o que aconteceu. Pelo crime de seguir um homem tão desprezível, você não merece menos punição. Se eu deixar você viver, você não ajudará em seus pecados futuros. Você merece a morte. Enquanto as palavras de Gregvin ecoavam, suas 4 mãos flutuantes, cada uma com 4 metros da palma até a ponta dos dedos médios, cerraram-se no ar. Grandes dardos se formaram enquanto eles apertavam seus punhos. Uma onda de força dos sonhos sendo arrancada do controle de Amon quando Gregvin levantou sua mão para o céu e então apontou para baixo. Morrer. O coração de Amon parou de bater completamente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.